Por 3 anos, ele foi motivo de piada por ter se casado com uma mulher que parecia não querer nada com ele. Mas o que ela fez depois deixou todos sem palavras. Henrique era o tipo de cara que todo mundo comentava. Milionário aos 33 anos, dono de uma empresa de tecnologia que cresceu rápido, elegante e meio misterioso. Não era do tipo que se jogava em festas ou vivia ostentando carro esportivo por aí. Tinha dinheiro de sobra, mas era discreto. Muita gente dizia que ele não aproveitava a vida como deveria. Os amigos até tentavam arrastar ele para as noitadas, mas ele sempre acabava indo embora mais cedo. O que ninguém sabia é que ele já estava cansado daquele monte de gente vazia que só queria estar perto dele por interesse. Foi num sábado, em um evento beneficente no interior de Minas, que Henrique viu Lívia pela primeira vez. Ela estava ajudando a organizar o almoço. Simples. Cabelo preso num coque bagunçado, rindo com uma senhora que derrubou refrigerante na mesa. Ela nem viu Henrique ali parado olhando, curioso. Não era o tipo de mulher que chamava a atenção por ser espalhafatosa ou muito maquiada. Era o contrário. Ela tinha uma calma diferente no olhar, uma leveza que ele não via fazia tempo. Mais tarde, ele acabou sendo apresentado a ela por um dos organizadores. Lívia era professora de crianças pequenas, morava sozinha num bairro simples e ajudava nas ações da igreja aos fins de semana. Henrique puxou conversa, e para surpresa dele, ela não fazia ideia de quem ele era. Nem parecia interessada. Ela sorria com educação, mas era firme. Não puxava papo tentando agradar. E isso deixou Henrique ainda mais interessado. Depois daquele dia, ele deu um jeito de aparecer em outras ações que ela ajudava. Às vezes só para ver se ela ia sorrir quando visse ele chegando. E sorria, mas sempre mantendo uma certa distância. Eles foram se aproximando devagar, conversavam no banco da praça. Depois das atividades, ele começou a contar coisas da vida dele que nunca tinha contado nem para os amigos mais próximos. Sobre como perdeu o pai ainda novo, sobre como se jogou nos negócios para não pensar nas coisas que doíam. E ela ouvia tudo com atenção, sem interromper, sem julgar. Com o tempo, os dois começaram a sair juntos. Nada de lugares caros ou luxuosos. Henrique percebeu que com ela, tudo era mais simples. Uma pizza na calçada ou um café depois da missa de domingo valiam mais que qualquer jantar em restaurante chique. Ela não ligava para a roupa que ele usava, nem para o carro em que ele chegava. Era como se aquilo tudo fosse invisível para ela. 2 meses depois, ele já estava completamente envolvido. Mas tinha uma coisa que ele não entendia. Mesmo com toda a conexão, os toques entre eles eram limitados. Lívia nunca o beijava com intensidade, e quando ele tentava avançar, ela desviava o olhar e mudava de assunto. Henrique, no começo, achou que era só timidez. Depois começou a ficar confuso. Até o dia em que ela decidiu contar. Estavam sentados no banco de uma praça, o céu nublado e o vento frio passando entre as árvores. Lívia ficou em silêncio por um tempo, e depois falou que precisava contar uma coisa importante. Disse que antes da mãe dela morrer, fez uma promessa, que só se entregaria a alguém no tempo certo, quando sentisse que era o momento abençoado por Deus. Ela seguia a religião com seriedade e acreditava que a intimidade física era sagrada, não algo para ser vivido por impulso ou pressão. Ela queria construir tudo com base na confiança e no amor verdadeiro. Henrique ficou em choque. Não pelo que ela disse, mas porque ele não esperava aquilo. Ele não era um cara religioso, e aquilo era totalmente fora do padrão de tudo que ele tinha vivido até ali. Mas mesmo assim, não conseguiu ficar bravo. Ficou em silêncio, olhando para ela, e entendeu que ali estava uma mulher diferente de todas que ele já conheceu. Na semana seguinte, ele fez o pedido de casamento. Simples, direto, no mesmo banco da praça. Ela demorou uns segundos antes de responder, meio sem acreditar que ele estava falando sério, mas aceitou. Não teve festa grandiosa, nem convidados famosos. Foi um casamento só com os mais próximos, no salão da igreja do bairro dela. Henrique parecia deslocado no começo, mas depois começou a rir das piadas dos tios dela, e até dançou forró com a avó dela no fim da noite. Depois do casamento, Henrique achou que as coisas iam mudar. Não que ele quisesse forçar nada, mas esperava que a intimidade entre eles fosse crescendo. Mas não aconteceu. Lívia continuava carinhosa, dedicada, mas mantinha os limites. Dizia que o tempo certo ainda não tinha chegado. Ele tentou conversar sobre isso algumas vezes,
Mas ela sempre dizia com firmeza que o amor verdadeiro sabia esperar. E ele, por mais que não compreendesse aquilo totalmente, aceitava, pelo menos no começo. Com o passar dos meses, os comentários começaram. No trabalho, os sócios riam pelas costas. Um deles teve a cara de pau de dizer na frente de todo mundo que se fosse ele, já teria arrumado outra. Henrique engoliu seco. Em casa, a mãe dele perguntava com aquele tom disfarçado se estava tudo bem mesmo, se não era o caso de rever essa escolha. Os amigos sumiram aos poucos. Alguns achavam que ele estava passando por algum tipo de crise. Outros diziam que ele tinha surtado. Ele não contava nada para ninguém, mas dentro dele começava a crescer uma dúvida. Será que tinha feito a escolha certa? Será que Lívia estava com ele por amor mesmo ou por segurança? Às vezes, no meio da madrugada, ele olhava para ela dormindo ao lado, com o rosto calmo, e se perguntava se ela o amava do jeito que ele a amava, porque ele já não conseguia se imaginar sem ela, mesmo com toda a confusão que aquela situação trazia. Ainda assim, ele continuava. Talvez porque no fundo acreditasse que tudo aquilo faria sentido um dia. Talvez porque, apesar de tudo, ela era a única pessoa que fazia ele se sentir inteiro. Os primeiros meses depois do casamento foram de calmaria. Henrique e Lívia tinham uma rotina tranquila. Ele continuava comandando os negócios, passava os dias mergulhado nas reuniões e números. Quando voltava para casa, ela já estava com o jantar pronto, perguntava sobre o dia dele, contava alguma coisa engraçada sobre as crianças da escola, e depois os dois assistiam alguma coisa juntos na TV. Nada demais, mas confortável. A casa parecia um lugar seguro, pelo menos na maior parte do tempo. Só que com o passar do tempo, Henrique começou a se sentir preso num tipo de silêncio que incomodava. Ele era um homem acostumado com controle, com decisões rápidas, com resultados. Esperar não fazia parte do jeito dele de viver, e aquele tempo certo que Lívia tanto falava parecia não chegar nunca. Ela continuava carinhosa, mas distante nesse ponto. E ele tentava respeitar, mas o incômodo crescia devagar, dia após dia. A coisa começou a complicar de verdade, quando os comentários começaram a virar maldade. No trabalho, os sócios olhavam para ele com aquele sorriso de canto de boca. Um dia, no elevador, um deles soltou em voz baixa, mas alta o bastante para ele ouvir. 3 anos casado e nada? Nem parece homem. Henrique fingiu que não escutou, mas escutou, e aquilo ficou martelando na cabeça. A situação só piorou quando a imprensa descobriu o casamento. Um blog de fofoca postou uma matéria chamando Lívia de esposa fantasma. Disseram que ninguém sabia quem ela era, que nunca aparecia em eventos, que ele estava se escondendo atrás de uma imagem de bom moço. A matéria viralizou. Gente comentando que ela devia ter algum tipo de pacto. Outros dizendo que ela era evangélica fanática. Até montagem fizeram, colocando uma auréola nela e chamando de Santa Virgem do empresário. Henrique ficou furioso. Quis processar o site, mas ela pediu para deixar para lá. Disse que aquilo era só mais uma prova de que o mundo não entendia as escolhas dela, e que se ele quisesse desistir, ela entenderia. Aquilo pegou ele de surpresa. Ela falava com tanta calma que doía mais do que se ela tivesse gritado. Ele não desistiu, mas começou a se afastar um pouco. Chegava mais tarde em casa. Dizia que era trabalho, e às vezes era mesmo. Outras vezes, era só ele dirigindo sem rumo pela cidade, pensando se aquilo tudo fazia sentido. Começou a sair com os amigos de novo, mas se sentia deslocado. Todo mundo estava numa vibe diferente. As piadas eram bobas, o papo era raso, e aí ele voltava para casa e encontrava ela lendo na sala, de pijama, com uma caneca de chá, e sentia um alívio estranho, como se tivesse voltado para o lugar certo, mesmo sem saber explicar porquê. Lívia percebia que ele estava mudando. Ela não cobrava, mas observava tudo. Um dia, resolveu perguntar. Eles estavam na cozinha, lavando a louça do jantar. Ela desligou a torneira e olhou para ele, direto, sem rodeio. Você ainda me ama? Henrique travou. A pergunta veio do nada, mas foi certeira. Ele respondeu que sim, sem pensar muito, mas sentiu que ela não acreditou. Só que não discutiram. Ela terminou de enxugar os pratos e subiu para o quarto. A distância entre os dois aumentou. Não era uma briga, nem raiva. Era como se os dois estivessem andando na mesma estrada, mas com passos diferentes. E nessa diferença, as dúvidas começaram a ganhar espaço. Henrique passou a se perguntar se não estava perdendo tempo, se o amor bastava mesmo, como ela dizia. Ele não queria ser como os outros homens que só pensavam em sexo,
mas também não conseguia fingir que aquilo não fazia falta. Enquanto isso, Verônica apareceu. E não foi coincidência. Ela ficou sabendo do casamento e resolveu fingir que foi uma surpresa. Mandou mensagem, depois apareceu em um evento de negócios, depois conseguiu marcar um café dizendo que queria propor uma parceria. Verônica era bonita, confiante e sabia jogar. E mais do que isso, ela sabia que Henrique estava vulnerável. Na primeira conversa, ela só escutou. Fingiu preocupação. Perguntou como ele estava. Disse que era estranho ver ele tão diferente. Comentou que todo mundo dizia que ele não era mais o mesmo. Na segunda conversa, já falou da esposa. Ouvi dizer que ela tem umas ideias meio conservadoras, né? Henrique não respondeu. Só tomou um gole do café e mudou de assunto. Mas ela percebeu o desconforto. E continuou. Começou a aparecer mais nos lugares onde ele ia. Às vezes sozinha. Às vezes com algum conhecido em comum. Sempre elegante. Sempre com aquele sorriso calculado. Henrique não caiu de cara, mas gostava de conversar com ela. Era fácil, não tinha cobrança, não tinha tensão. E isso, mesmo que ele não admitisse, era um alívio. Lívia começou a sentir. Um dia, viu uma mensagem no celular dele. Nada demais. Só "Foi bom te ver hoje." Mas o jeito como ele reagiu quando ela perguntou, confirmou tudo. Ele ficou tenso, se justificou mais do que precisava, e depois ficou calado. Ela não discutiu, só ficou quieta. Aquela noite foi diferente. Eles dormiram virados um pro lado do outro, como duas pessoas que dividem uma cama, mas vivem em mundos diferentes. E o pior é que Henrique sentia culpa, mas não sabia como consertar. Porque no fundo, ele também sentia que estava esperando algo que talvez nunca fosse acontecer. Mas o tempo passava, e mesmo com tudo isso, ele não foi embora, não traiu, não se separou, só ficou. Do jeito dele, meio quebrado, meio perdido, mas ficou. E Lívia também. Mesmo ferida, mesmo machucada, ela ficou. Só que a verdade é que aquele casamento já não era mais o mesmo. E ninguém sabia quanto tempo mais ele ia aguentar naquela corda bamba. Verônica nunca teve paciência para perder. Se não conseguia o que queria na conversa, conseguia no charme. Se o charme não funcionava, ela dava um jeito de virar o jogo. Sempre foi assim. O problema é que dessa vez, a situação era diferente. Henrique não estava mais solteiro, e ela não era mais novidade. Mas isso só fez a vontade dela crescer. Voltar a ter Henrique nas mãos virou quase uma missão pessoal. Ela começou pelas beiradas. Sabia que chegar chutando a porta não ia adiantar. Então entrou de fininho. Mandava mensagem de vez em quando, sempre com um tom leve, como se fossem velhos amigos. Perguntava sobre um restaurante novo. Falava de um livro de negócios que lembrava ele. Mandava um link de uma entrevista antiga onde ele aparecia. Nunca era invasiva, mas também nunca sumia. Henrique respondia seco, mas respondia. No começo ele achava que estava no controle da situação. Pensava que só estava sendo educado. Mas a verdade é que, mesmo sem perceber, começou a se abrir mais. As conversas foram ficando mais frequentes. Às vezes, falavam por horas sobre coisas que nem importavam tanto, só para fugir da tensão que estava vivendo em casa. Verônica sentiu o terreno ficando mais fácil e apertou o passo. Um dia, apareceu na empresa dele sem avisar, com uma sacola na mão e um sorriso. Disse que tinha passado na cafeteria preferida dele e trouxe o café que ele mais gostava. Ele até tentou disfarçar a surpresa, mas gostou. Aceitou, agradeceu e ela ficou ali mais tempo do que devia. As visitas viraram rotina. Não era todo dia, mas era o bastante para todo mundo perceber. Começaram os comentários pelos corredores. Os funcionários cochichavam quando ela aparecia, e alguns até se perguntavam se Henrique tinha se separado. Ela adorava esse tipo de atenção. Fazia questão de andar devagar pelo escritório, cumprimentar todo mundo com aquele ar de quem já era parte do lugar. Enquanto isso, Lívia sentia as coisas escorregando pelos dedos. Ela nunca foi do tipo ciumenta, mas também não era burra. Sabia ler os sinais. Henrique chegava mais tarde. Tinha o olhar perdido. Não sentava mais com ela para jantar como antes. E pior, começou a esquecer pequenas coisas. Uma data, uma promessa, uma conversa. Não eram grandes deslizes, mas doíam como se fossem. Ela tentou conversar. 1, 2, 3 vezes. Ele dizia que estava tudo bem, que era só estresse do trabalho. E ela fingia que acreditava, mesmo sabendo que não era só isso. Mas não queria pressionar. Tinha medo de forçar algo e acabar afastando ele de vez.
Verônica percebeu que a hora de agir de verdade tinha chegado. Então mudou a estratégia. Parou de bancar a amiga e começou a provocar. Fazia perguntas sobre Lívia como quem não quer nada. Vocês ainda estão juntos? Ela não gosta muito do seu trabalho, né? Parece tão diferente de você. Jogava as palavras no ar e deixava elas caírem na cabeça de Henrique, devagar. Não era direta, era sutil. E ele, cansado, confuso, começava a pensar demais. Um dia, Verônica o convidou para um jantar. Nada formal. Disse que ia ser só uma noite tranquila para rir e relaxar. Ele hesitou. Disse que não podia, mas depois ligou dizendo que ia sim. Chegou atrasado, mas foi. Ela preparou o ambiente do jeito que sabia que ele gostava. Luz baixa, música de fundo, vinho caro e um perfume que usava na época em que os dois ainda se envolviam. Henrique percebeu tudo, mas não foi embora. Durante o jantar, ela fez de tudo para desestabilizar. Disse que ele estava diferente, que parecia apagado, que o homem decidido e corajoso que ela conheceu não estava mais ali. E depois, mais baixo, falou: "Acho que você está vivendo uma ilusão, Henrique. Uma vida que não combina com você." Ele ficou em silêncio, a cabeça girando, a culpa batendo, o desejo se misturando com a raiva. Naquele momento, ele podia ter feito qualquer besteira, mas não fez. Levantou da mesa, disse que precisava ir e saiu sem olhar para trás. Chegou em casa de madrugada e viu a luz da sala acesa. Lívia estava dormindo no sofá, com o livro na mão, como sempre. Ele sentou do lado dela e ficou olhando por um tempo, sem coragem de acordar. No dia seguinte, Verônica mandou uma mensagem dizendo que adorou a noite, que estava feliz por estarem se reconectando, e ele não respondeu, mas ela não se incomodou. Sabia que tinha deixado uma semente. A partir dali, ela começou a agir por fora, espalhou boatos, disse para conhecidos em comum que o casamento dele estava por um fio, que Lívia era fria, controladora e que ele estava infeliz. A notícia correu rápido e logo chegou nos ouvidos de gente da família dele, inclusive da mãe, Dona Célia, que nunca foi muito fã da nora. Dona Célia ligou para Henrique e disse com todas as letras: "Filho, eu sei que você não quer falar, mas essa menina não é para você. Tá todo mundo vendo. Você é jovem, bonito, rico. Não precisa viver assim. Essa moça te amarrou numa promessa maluca. Você podia estar com qualquer mulher." Essas palavras foram como socos. Henrique ficou sem reação. Não era só Verônica. Agora tinha gente de todos os lados empurrando ele para longe de Lívia. E o pior é que, lá no fundo, uma parte dele começava a concordar. Enquanto isso, Verônica seguia aparecendo, sempre com um sorriso, sempre com um plano. E ela não ia parar tão cedo, porque para ela, aquilo já não era mais sobre amor, era sobre vencer. Henrique acordava no susto quase toda noite. Suava frio, o peito apertado e um pensamento repetido martelando na cabeça. Será que eu tô vivendo uma mentira? Não falava isso em voz alta, mas a dúvida estava ali, rondando ele o tempo todo. Antes, ele tinha certeza de que tinha feito a escolha certa. Agora, a certeza dava lugar a um silêncio esquisito que ocupava a casa inteira. O clima entre ele e Lívia tinha mudado. Eles ainda viviam sob o mesmo teto, dividiam o café da manhã, às vezes até riam juntos de alguma coisa besta na TV, mas o toque, o olhar demorado, o carinho espontâneo, tudo tinha virado raro. Era como se tivessem virado bons colegas de casa, e não marido e mulher. Henrique não sabia se era só uma fase, ou se era isso que o casamento deles tinha se tornado. A dúvida começou a crescer de verdade depois de uma conversa com o irmão, o Roberto. Eles tinham se encontrado num almoço de família. A comida estava boa, o papo estava leve, até que Roberto soltou: "Sério, Henrique, fala pra mim, como é que você aguenta?" Henrique nem respondeu na hora. Fez que não entendeu, mas o irmão insistiu: "Essa mulher te segura numa promessa que nem foi feita por você." Que história é essa de tempo certo? Isso aí é desculpa para controlar sua vida. E você aceita calado? Henrique ficou em silêncio. Terminou o prato devagar. Não quis discutir, mas também não conseguiu ignorar. Aquilo ficou preso como uma farpa. Nos dias seguintes, ele passou a observar mais. Pequenas coisas começaram a incomodar. O jeito de Lívia recusar um abraço mais demorado. A forma como ela evitava conversar sobre sexo, como se fosse um assunto proibido. A mania dela de fugir de qualquer situação mais íntima, sempre com a desculpa de que ainda não era a hora.
Henrique não queria pressionar, mas também não conseguia mais ignorar o vazio que aquilo causava. Começou a se perguntar se era o problema, se era ele que não era suficiente. E quando a cabeça começa a girar nessa dúvida, tudo ao redor parece confirmar que você tá mesmo sozinho. No trabalho, os sócios andavam numa fase boa. Novos contratos, expansão da marca, tudo indo bem. Mas Henrique estava desligado. Chegava atrasado nas reuniões, esquecia o que tinha que dizer, errava dados que antes sabia de cor. Um dos sócios, Felipe, chegou a puxar ele num canto e perguntar se ele estava passando por alguma crise pessoal. Cara, eu sei que é chato me meter, mas você tá estranho. Se precisar sumir um tempo, a gente segura as pontas. Mas você precisa se resolver. E foi aí que Henrique percebeu que até quem estava fora já sentia que ele estava perdido. Em casa, tudo seguia no piloto automático. Lívia continuava sendo doce, atenciosa nas coisas do dia a dia. Fazia o jantar, perguntava sobre o trabalho, ajeitava o casaco dele antes de sair. Mas era como se tivesse uma barreira invisível entre os dois. E Henrique começou a pensar se ela realmente amava ele, ou se só estava ali porque achava que era o certo a fazer. Uma noite, ele chegou mais tarde do que o normal. Tinha bebido com 2 colegas depois do expediente, coisa que não fazia muito tempo. Quando entrou, encontrou a luz da cozinha acesa e Lívia sentada à mesa, com um copo de leite na mão. Ela olhou para ele e sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Tá tudo bem? Ela perguntou, tentando não soar preocupada. Henrique respondeu que sim, mas não tava. Subiu pro quarto, tirou o sapato e ficou sentado na beira da cama por uns minutos, sem saber o que estava fazendo com a própria vida. Nos dias seguintes, Verônica voltou a aparecer. Não pessoalmente, mas por mensagens. Mandava perguntas soltas, memes, vídeos aleatórios. Henrique começou a responder mais rápido. Depois, começou a puxar assunto. Ela sabia exatamente o que dizer. Não tocava mais no assunto do casamento dele, não criticava Lívia abertamente. Só se mostrava disponível, divertida, compreensiva, exatamente o oposto do que ele estava vivendo em casa. Henrique sabia que estava no limite, não queria trair. Mas pensava nisso com frequência. Se questionava se era tão errado assim buscar carinho em outro lugar, já que dentro do próprio casamento ele se sentia invisível. E foi aí que ele percebeu que a dúvida tinha virado um buraco fundo, um lugar perigoso, e ele já estava lá dentro. Uma noite, durante o jantar, ele olhou para Lívia e perguntou, sem rodeios, "Você realmente me ama?" Ela parou com o garfo no ar, piscou devagar e respondeu com firmeza, "Claro que amo. Então por que parece que você não confia em mim? Por que você se fecha tanto?" Lívia largou o talher e cruzou os braços. Não gritou, não chorou, só falou com a voz baixa, mas firme. "Porque você quer me forçar a ser alguém que eu não sou. Eu nunca menti pra você, Henrique. Eu fui clara desde o começo. Você que mudou." Henrique não respondeu, porque ela tinha razão, mas ao mesmo tempo, ele sentia que aquela promessa que ela tanto defendia tinha virado uma prisão. E ele não sabia mais como sair disso sem quebrar o que ainda restava entre eles. Nos dias seguintes, ele evitou ficar em casa. Dizia que tinha reuniões à noite, viagens curtas, compromissos urgentes. Passava mais tempo no escritório, em eventos, e começou a se sentir cada vez mais distante dela. Ao mesmo tempo, mais perto de Verônica. Mas no fundo, ele ainda não sabia o que queria. Não sabia se queria salvar o casamento ou fugir dele de vez. Só sabia que aquele tempo certo que Lívia tanto esperava talvez nunca chegasse. Henrique estava esgotado. Não era cansaço de trabalho nem físico. Era aquele tipo de cansaço que vem de dentro, que pesa no peito e tira o brilho das coisas. Ele acordava todo dia com a sensação de que estava devendo uma resposta para alguém. Para Lívia, para Verônica, para ele mesmo. Estava num ponto que qualquer coisa virava motivo para ele ficar mais calado do que já era. Um comentário na empresa, uma cobrança da mãe, uma notificação do celular que não queria abrir. Às vezes parava no carro, dentro da garagem, e ficava ali uns 10 minutos só com o motor desligado, em silêncio, tentando entender em que momento da vida dele tudo tinha ficado tão confuso. A relação com Verônica estava cada vez mais próxima. Eles ainda não tinham ficado, mas a tensão estava ali, crescendo. Ela sabia jogar com as palavras. Mandava áudios contando sobre o dia dela, rindo, falando besteira, chamando ele de meu bem, sem parecer forçado.
E Henrique se pegava esperando essas mensagens como quem espera um refresco no meio do calor. Era errado? Provavelmente. Mas naquele momento, parecia ser o único lugar onde ele ainda se sentia desejado, valorizado. Enquanto isso, em casa, Lívia continuava sendo ela. Sem escândalo, sem desespero. Fazia tudo do mesmo jeito, com a mesma rotina, a mesma calma. Mas era justamente isso que estava sufocando Henrique. Ele não aguentava mais aquela paz forçada. Aquele silêncio que parecia esconder alguma coisa que ele nunca ia entender. Uma noite, depois de um evento da empresa, ele saiu com Verônica. Nada demais. Só os dois conversando num bar mais reservado. Ela colocou a mão por cima da dele e olhou fundo nos olhos dele. Você ainda acha que vale a pena continuar esse casamento? De verdade? Henrique travou. Não respondeu. Só abaixou a cabeça e ficou ali, olhando para o copo, sentindo o peso da pergunta. Ela continuou. Eu não tô dizendo isso para te convencer de nada, mas, sinceramente, olha para você. Olha como você tá. Isso que você tá vivendo é amor ou é culpa? Henrique foi para casa com a cabeça bagunçada. Tomou banho no escuro, deitou na cama sem fazer barulho e ficou olhando pro teto. Sentiu vontade de chorar, mas nem lágrima vinha. Era como se nem isso ele conseguisse mais fazer direito. No dia seguinte, decidiu fazer algo diferente. Ligou para a empresa e disse que não ia. Desmarcou tudo. Depois pegou o carro e foi sozinho para um lugar onde não ia há anos. A cidade onde cresceu. Parou no mesmo campo onde jogava bola quando era moleque. Sentou no chão, cruzou os braços sobre os joelhos e ficou ali olhando pro nada. Lembrou do pai. Do quanto ele falava que homem de verdade era aquele que não fugia das coisas difíceis. Que saber o que quer é mais importante do que ganhar qualquer discussão. E Henrique percebeu que fazia tempo que ele não escolhia nada. Só estava deixando a vida empurrar. Voltou para casa no fim da tarde. A luz da cozinha estava acesa, como sempre. E lá estava Lívia, colocando a mesa para o jantar. Ela olhou para ele surpresa. Achei que você ia trabalhar até mais tarde. Ele tirou o casaco, pendurou na cadeira e ficou olhando para ela. Não disse nada por uns segundos. Depois respirou fundo. Eu tô perdido, Lívia. E você sabe disso. Eu não quero brigar. Só quero entender se você ainda acredita que esse casamento tem jeito. Ou se só tá aqui por causa daquela promessa que fez. Ela ficou quieta. Terminou de colocar os talheres e sentou na cadeira em frente a ele. Os olhos estavam calmos, mas firmes. Eu não tô aqui por causa de promessa nenhuma. Eu tô aqui porque eu te amo. E porque eu acredito no que a gente pode construir. Mas isso só vai funcionar se você também acreditar. Henrique ficou em silêncio. Mas naquele momento, alguma coisa dentro dele virou chave. Ele percebeu que estava tão ocupado tentando achar o que faltava, que não via mais o que ainda existia. E existia muita coisa. Naquela noite, ele desligou o celular. Apagou as mensagens de Verônica. Bloqueou o número dela. Não falou nada para ninguém. Só escolheu. Pela primeira vez em muito tempo, ele escolheu ficar de verdade. Escolheu dar uma chance sem ficar olhando para a saída. Escolheu confiar. Não porque alguém mandou. Não porque era o mais fácil. Mas porque, mesmo com toda a confusão, era com Lívia que ele se sentia inteiro. Era uma terça-feira comum. Nuvens carregadas no céu. O trânsito mais lento que o normal. E um ar abafado que deixava tudo mais irritante. Henrique saiu cedo de casa. Tinha uma reunião importante em outra cidade. Coisa de 2 horas de viagem de carro. Não quis motorista. Disse que preferia ir sozinho. Precisava pensar, respirar, ouvir música no volume que quisesse. Lívia não insistiu. Desejou boa viagem. Deu um beijo rápido e ficou ali, na porta, vendo ele entrar no carro. Ele ligou o som, escolheu uma playlist antiga que não ouvia fazia tempo e foi. A estrada era tranquila, mas Henrique estava com a cabeça cheia. Pensava nos últimos dias, nas conversas com Lívia, na escolha que tinha feito. Não se arrependia, mas sabia que ia ser difícil recomeçar. O celular tocava de vez em quando, mensagens do trabalho, lembretes, chamadas que ele ignorava. Queria silêncio. A última coisa que ele lembrava era uma curva e uma caminhonete vindo na contramão. Tudo muito rápido. Um barulho seco. Depois, nada. O carro ficou destruído. O para-choque se misturou com o capô e o banco do motorista se dobrou como papel. A caminhonete capotou 2 vezes, mas o motorista saiu com ferimentos leves. Já Henrique foi retirado das ferragens inconsciente, com o corpo todo machucado.
fratura exposta na perna, traumatismo craniano e um sangramento interno que ninguém sabia de onde vinha. Lívia recebeu a notícia por telefone, enquanto corrigia provas na mesa da sala. Quando ouviu o nome do hospital, as folhas caíram no chão. Ela não chorou. Levantou devagar, pegou a bolsa, trancou a porta e saiu. Quando chegou no hospital, o médico foi direto. O estado era grave, muito grave. Henrique estava em coma, e ninguém podia prever se ele ia acordar. O quarto cheirava a álcool e silêncio. Aparelhos apitavam em ritmos diferentes, e o corpo de Henrique, coberto de fios, parecia outro. Pálido, imóvel, frágil. Lívia sentou na poltrona do lado e ficou ali, sem saber o que dizer. Depois de um tempo, pegou na mão dele e disse: "Eu tô aqui, e vou ficar." E ficou. Os primeiros dias foram os piores. Muita gente apareceu no hospital nas primeiras 48 horas. Sócios, repórteres, gente da família, amigos, todos chocados, abalados. Mas com o tempo, foram sumindo, um a um. A mãe de Henrique passou a aparecer de 15 em 15 dias. O irmão, uma vez por mês. Os amigos, nem isso. Lívia não saiu. Arrumou uma cadeira que reclinava. Levou uma mala com roupas, uma nécessaire e um cobertor. Todo dia, acordava cedo, lavava o rosto no banheiro do hospital e voltava para o lado dele. Falava com os médicos, perguntava por cada exame, cada detalhe. Anotava tudo num caderno. Levava livros para ler em voz alta. Às vezes lia salmos. Outras vezes contava sobre o dia, como se ele estivesse ouvindo. Os enfermeiros começaram a chamar ela de a esposa firme. Diziam que nunca tinham visto alguém ficar tanto tempo ali, sem falhar um dia. Ela sorria, mas por dentro estava exausta. Dormia mal, comia pouco, vivia com dor de cabeça, mas não reclamava, porque dentro dela, algo dizia que ele ia voltar, e quando voltasse, ela queria estar lá. Verônica apareceu uma vez, com um buquê caro e uma cara de falsa preocupação. Entrou no quarto, olhou Henrique por 5 segundos e virou para Lívia. Que situação, né? Deve ser muito difícil para você. Mas se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Lívia agradeceu, mas sentiu a falsidade no ar. Verônica foi embora logo depois, e nunca mais voltou. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. E os médicos diziam sempre a mesma coisa. O quadro é estável, mas ainda é incerto. Teve uma infecção no 2º mês, uma queda de pressão no 3º, uma reação alérgica no 6º. Mas ele resistia. De alguma forma, resistia. No 8º mês, Lívia comprou uma Bíblia nova. A antiga já estava com as folhas soltas. Começou a marcar trechos com caneta colorida e lia para ele antes de dormir. Um enfermeiro disse que era perda de tempo, que o cérebro dele estava em repouso total, que não ouvia nada. Ela sorriu e respondeu: "E se estiver ouvindo?" No primeiro aniversário de casamento após o acidente, ela levou um bolinho pro quarto. Acendeu uma velinha e cantou sozinha. Depois soprou por ele. Chorou pela primeira vez em muito tempo. Mas foi um choro calmo, como se estivesse limpando a alma. O tempo foi passando. O hospital virou casa. Os médicos trocavam. Os enfermeiros iam embora. Mas ela continuava ali, cuidando dele, cuidando da esperança. 3 anos se passaram. 3 anos. A maioria das pessoas já tinha perdido a fé. Diziam que ela estava desperdiçando a juventude, que era loucura, que devia seguir a vida. Mas ela não escutava. Sabia o que sentia. Sabia o que acreditava. Até que um dia, tudo mudou. A vigília de Lívia não era só física. Não era só estar ali, sentada naquela cadeira, todos os dias, olhando o rosto imóvel de Henrique. Era uma vigília da alma. Um tipo de espera que ninguém ensinava, que não tinha manual. Era acordar todo dia sem nenhuma novidade, e ainda assim escolher ficar. Era cuidar de alguém que não respondia, que não piscava, que não dava sinal nenhum de melhora, e ainda assim não perder o amor. O quarto de hospital já não parecia hospital. Aos poucos, Lívia foi mudando o espaço com pequenas coisas. Uma manta azul que ela colocou no pé da cama. Um porta-retrato com uma foto dos dois num fim de tarde qualquer. Um terço pendurado perto da cabeceira. Uma cartinha que ela escreveu no 1º mês e colou na parede, mesmo sabendo que ninguém ia ler. Ela decorava os dias com pequenas rotinas. De manhã, dava bom dia para Henrique e abria a janela para entrar luz. Às 10, limpava o rosto dele com um pano úmido e passava um hidratante com cheiro leve.
que ela mesma escolheu. À tarde, lia em voz alta por 30 minutos. Às vezes, trechos da Bíblia. Outras vezes, notícias do jornal. Ela acreditava que, mesmo em coma, alguma parte dele podia escutar. Então queria que ele sentisse que o mundo ainda estava girando lá fora e que ela continuava ali. No começo, ela anotava tudo num caderninho. Pressão, batimentos, os remédios do dia. Mas com o tempo, passou a escrever mais sobre ela mesma, como estava se sentindo, o que sonhou, o que queria dizer, mas não tinha para quem. À noite, lia de volta os próprios textos, como se estivesse conversando com alguém. Era uma forma de não enlouquecer. Os médicos diziam o mesmo, sempre. O estado é estável, mas o coma é profundo. Já tinham tentado de tudo. Medicações, estímulos, fisioterapia leve. Nada surtia efeito. Ele respirava com a ajuda de aparelhos. O corpo não se movia, mas o coração batia forte. Era isso que fazia Lívia continuar. O batimento dele era como um tambor que lembrava a ela que ele ainda estava ali, em algum lugar. As pessoas pararam de visitar, a maioria no primeiro ano. Depois, só mensagens. Raras. Algumas bem intencionadas, outras mais pareciam críticas disfarçadas de conselho. Você precisa viver, Lívia. Ele não tá mais aqui. Deus entende se você quiser seguir em frente. 3 anos, Lívia. 3. Ela escutava tudo em silêncio. Nunca respondeu com raiva. Só com aquele olhar firme de quem já sabia o que queria. E o que ela queria era ficar. Era isso. Só isso. Não por teimosia, mas por amor mesmo. Amor daquele que não depende de retorno, de toque, de olhar. Amor que resiste até quando tudo parece perdido. Mas isso não quer dizer que era fácil. Tinha dias que ela não queria levantar, que olhava para o teto e pensava pra quê. Tinha dias que chorava escondida no banheiro do hospital, com medo de desabar na frente dele. Tinha dias que ela queria gritar, jogar tudo pro alto, mas nunca fez, nunca gritou, nunca foi embora. No segundo ano, ela começou a ter pesadelos. Sonhava que Henrique acordava, mas não lembrava dela, que olhava para ela com olhos vazios e perguntava quem era. Ou pior, sonhava que ele abria os olhos, sorria e depois morria. Ela acordava com o coração disparado e passava horas sentada ao lado da cama dele, só olhando e tentando convencer a si mesma de que ainda valia a pena esperar. Um dia, uma enfermeira nova perguntou para ela: "Você realmente acredita que ele vai voltar?" Lívia olhou bem nos olhos dela e respondeu: "Eu não sei. Mas eu não vou ser a pessoa que desistiu quando ele mais precisava." Essa frase ficou ecoando pelo hospital. Era comum ver os funcionários mais antigos comentando nos corredores: "Aquela mulher ali tem algo diferente." E tinha mesmo. Mesmo sem querer, Lívia virou parte da rotina do hospital. Sabia o nome de todos os técnicos de enfermagem. Sabia qual médico ia entrar de plantão no dia seguinte. Sabia o horário que o segurança trocava. Até os pacientes de outros quartos começaram a notar. Alguns mandavam recados. Outros só olhavam com admiração. Mas isso não diminuía a solidão. Ela sentia falta de conversar com alguém que realmente entendesse, de escutar a voz dele, de saber se ainda existia uma chance real. Por isso, toda noite, antes de dormir na poltrona dura, ela segurava a mão dele com as 2 mãos dela, fechava os olhos e dizia: "Eu tô aqui, e eu acredito em você." Era como uma oração, uma promessa só dela. No 3º ano, o médico chamou ela para uma conversa mais séria. Disse que era hora de considerar cuidados paliativos, que talvez fosse melhor pensar em desligar os aparelhos, que o corpo dele já tinha aguentado mais do que o esperado. Mas ela não quis escutar. "Ele ainda tá aqui, eu sinto." O médico respeitou, mas avisou que talvez ela estivesse se enganando. Só que naquela noite, enquanto ela passava um pano úmido na testa dele, sentiu um leve movimento no dedo dele. Parou na hora. Achou que estava imaginando. Passou de novo. Nada. Mas o coração dela disparou. Correu até o médico. Ele voltou para o quarto com ela, examinou, olhou os sinais, pediu um eletro. Disse que podia ter sido um espasmo. Nada certo. Mas pela primeira vez em muito tempo, alguma coisa diferente tinha acontecido. E isso foi o suficiente para renovar a fé dela por mais um tempo. A pior parte da solidão não era o silêncio. Era continuar falando com alguém que não respondia. Lívia vivia isso todos os dias. Contava sobre o clima, sobre o trânsito, sobre as enfermeiras novas do andar.
Falava sobre uma criança da escola que fez ela rir, inventava histórias só para preencher o tempo. E no final de cada frase, esperava uma reação, uma piscada, um movimento, um sinal. Mais nada. Ela estava cansada. Cansada de tentar ser forte o tempo todo. Cansada de fingir que estava tudo sob controle. O cansaço não era físico, era na alma. Um vazio que ninguém via. Um nó preso na garganta que não passava, mesmo quando ela respirava fundo. Teve dias em que ela só queria desaparecer. Não morrer, mas sumir um pouco. Sair do hospital sem avisar ninguém. Pegar um ônibus para qualquer lugar onde ninguém conhecesse ela. Sentar num banco de praça e só ficar ali, sem ter que cuidar de nada, sem ter que ser exemplo de nada. Mas ela nunca fez isso, porque toda vez que pensava em ir embora, lembrava da mão dele ali, parada, e do que aquilo significava. No fundo, ela sabia que ninguém mais esperava. Ninguém. Os médicos já falavam com aquele tom de quem quer aliviar o golpe. Os amigos do passado mandavam mensagens só em datas especiais. A família dele sumiu. A dela também. Até a fé, que sempre foi o pilar mais firme, começou a dar umas rachaduras. Pequenas, mas perigosas. Lívia tentava manter a rotina, mas tudo começou a pesar. O hospital já não era só um lugar difícil. Tinha virado um cativeiro emocional. Ela já sabia o horário de todos os sons. O apito do elevador, a porta do depósito, o carrinho da medicação. Sabia o turno de cada enfermeira. Sabia quando a luz do corredor falhava. Sabia tudo. E isso começou a sufocar. Numa dessas noites em que a mente dela estava mais fraca, ela escreveu uma carta. Pegou um caderno velho e, pela primeira vez em muito tempo, não escreveu para o Henrique. Escreveu para ela mesma. E escreveu o que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Eu não sei se ainda sou eu. Eu não sei se isso aqui é amor ou apego. Eu não sei se ainda acredito que ele vai voltar. Eu só sei que estou aqui. E estar aqui me dói. Fechou o caderno e chorou. Chorou como não chorava há meses. Não foi choro bonito. Foi choro feio. De soluçar. De ranger os dentes. De quase gritar. Na manhã seguinte, tentou esconder o rosto inchado. Mas a enfermeira que entrou viu. Tá tudo bem? Perguntou gentil. Lívia sorriu fraco e respondeu o que sempre respondia. Tá sim, só que não tava. Naquele mesmo dia, no fim da tarde, recebeu uma visita que não esperava. Verônica. Sim, ela. Com outro buquê agora ainda mais exagerado. Cabelo arrumado, roupa justa, salto alto. Veio como quem tá fazendo um favor. Oi, Lívia. Eu sei que já faz tempo, mas... eu senti que precisava vir. Lívia travou. Ficou de pé, parada do lado da cama de Henrique. Só respondeu com um aceno curto. Verônica entrou, olhou pro quarto, passou os olhos por Henrique de leve e depois focou em Lívia. Você tá acabada. Era isso. A primeira frase dela. E vinha com um tom de julgamento disfarçado de pena. Lívia respirou fundo. Não respondeu. Verônica continuou. Eu admiro sua força de verdade. Mas... 3 anos, Lívia. Você se olha no espelho de vez em quando? Porque, sinceramente, você tá apagando. Ele não ia querer te ver assim. Foi aí que alguma coisa dentro de Lívia estalou. Não foi raiva, foi um tipo de lucidez. Ela andou até Verônica, sem levantar a voz, sem fazer escândalo, e falou. Eu não tô aqui pra ser bonita. Eu não tô aqui pra parecer forte. Eu tô aqui porque ele é meu marido. E porque, diferente de você, eu não abandono quem eu amo. Verônica sorriu, como se estivesse esperando por isso. Você chama isso de amor? Isso aí é loucura. Você tá sozinha, mulher. Acorda. Lívia não respondeu mais nada. Só virou de costas e voltou a sentar. Olhou para Henrique. Pegou na mão dele e ignorou a presença da outra. Verônica ficou mais 1 minuto em silêncio e saiu sem se despedir. A porta fechou. O quarto voltou ao silêncio. E a solidão pareceu mais densa do que nunca. Naquela noite, Lívia olhou para Henrique por muito tempo. Não falou. Só ficou ali, observando. Tocou no rosto dele, nos cabelos. Tentou lembrar do som da voz dele. Era estranho, mas já estava começando a esquecer como era. Foi aí que ela decidiu fazer uma coisa que sempre evitou. De madrugada, saiu do quarto e foi até a capela do hospital. Tava vazia, luz baixa, cheiro de vela. Sentou num dos bancos e falou com Deus pela primeira vez em meses. De verdade, sem palavras bonitas. Eu não sei mais o que fazer. Me dá um sinal. Qualquer um. Se for pra continuar, eu fico. Mas se for pra desistir, me mostra. Porque eu não tô aguentando mais. Ficou ali por quase 1 hora.
Depois voltou pro quarto. Henrique seguia do mesmo jeito, sem mudança, sem sinal. Ela deitou na poltrona, cobriu os pés com a manta e fechou os olhos. Dessa vez, dormiu fundo. Pela primeira vez em semanas, dormiu sem acordar no meio da noite. Mas quando abriu os olhos de manhã, alguma coisa estava diferente. Lívia abriu os olhos devagar, ainda meio tonta de sono. Olhou em volta do quarto. Viu a mesma parede clara, o mesmo som dos aparelhos, a mesma luz fraca entrando pela fresta da janela. Por um instante, achou que estava em casa, mas logo lembrou que ainda estava ali, no mesmo lugar de sempre, no hospital. Se sentou devagar na cadeira e bocejou. O pescoço estava dolorido, o braço formigando de ter dormido numa posição ruim. Pegou o caderninho que deixava do lado da cama e começou a anotar a hora como fazia todo dia. 06h47. Depois disso, olhou para Henrique. Ele estava igual. Mesma expressão calma, mesmo rosto pálido, mesma falta de movimento. Ela se inclinou, ajeitou o travesseiro dele com cuidado, ajeitou também a coberta e colocou a mão sobre a dele, como fazia toda manhã. Mas dessa vez, sentiu uma coisa estranha. A mão dele estava mais quente do que o normal. Não muito, mas diferente. Apertou de novo, devagar, e observou o rosto dele. E foi nesse momento que tudo aconteceu. Os dedos dele mexeram. Um movimento pequeno, sutil, quase imperceptível. Mas aconteceu. Ela congelou. Ficou sem respirar por uns segundos. Olhou fixo para a mão dele, esperando. E viu. Os dedos se mexeram de novo. Pouco, mas o suficiente para não ter dúvida. Ela pulou da cadeira, tropeçou na própria bolsa e quase caiu. Correu até o corredor e chamou a enfermeira com a voz embargada. Ele mexeu a mão. Henrique mexeu a mão. A enfermeira entrou no quarto apressada. Olhou os sinais nos aparelhos. Tentou fazer ele reagir com estímulos. Nada. Disse que podia ter sido espasmo, mas Lívia sabia que não era. Ela viu, sentiu, não estava doida. O médico chegou 10 minutos depois. Repetiu os exames. Fez mais estímulos. E nada. Mas antes de sair, ele olhou para ela e disse: "A gente vai observar mais de perto agora. Qualquer coisa me chama." Lívia voltou para a cadeira. Pegou na mão dele de novo. E dessa vez, apertou com mais força. Chorando baixo, disse: "Eu sei que você tá aí. Eu sei." No dia seguinte aconteceu de novo. Dessa vez, foi o pé esquerdo. Um movimento rápido, como se fosse um espasmo, mas com ritmo. Lívia chamou a equipe de novo. Os exames mostraram atividade cerebral um pouco mais forte. Pequena, mas diferente. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou olhando para ele, esperando algo mais. Quando amanheceu, teve certeza. Henrique mexeu a cabeça. Um movimento leve para o lado. O batimento cardíaco acelerou. Os olhos ainda estavam fechados, mas o corpo começava a dar sinais claros. O hospital virou um alvoroço. Médicos de outros andares começaram a ir até o quarto. Enfermeiros que já estavam ali há mais de 2 anos e que já tinham perdido a fé, passaram a dar bom dia com brilho nos olhos. A equipe inteira mudou o jeito de tratar Henrique. Tudo ficou mais cuidadoso, mais atento, mais humano. E Lívia? Ela sentia como se estivesse vivendo um sonho, mas dessa vez era real. 2 dias depois, no fim da tarde, enquanto ela passava um pano úmido no rosto dele, Henrique abriu os olhos. Lentos, pesados, vermelhos. Mas abriu. Ela parou tudo. Ficou ali, imóvel, com a mão parada na testa dele. Olhou aqueles olhos e não sabia o que fazer. O coração batendo tão forte que parecia sair pela boca. "Henrique?" Ele piscou, devagar. Tentou mexer os lábios. Saiu um som fraco, quase nada. Mas era ele. Era a voz dele. Um sussurro engasgado, mas era. Ela encostou a cabeça na mão dele, sem conseguir conter as lágrimas. Ele piscou de novo, e dessa vez, mexeu os dedos até encontrar os dela. Um aperto leve, fraco, mas cheio de vida. Ela chorou. Chorou de soluçar, mas dessa vez era um choro diferente. Um choro de alívio, de gratidão, de amor puro. Um choro que lavava os 3 anos de espera. Os médicos foram avisados. Entraram no quarto, começaram os exames, falaram 1000 coisas técnicas que ela nem ouviu direito. Só queria continuar segurando aquela mão. Nas horas seguintes, ele voltou a fechar os olhos, mas agora com mais movimento. Respirava com mais força. Mexia os dedos, os pés. Começaram a tirar aos poucos os sedativos. O corpo dele, depois de tanto tempo parado, parecia um campo voltando a florescer.
No terceiro dia após despertar, ele falou de novo. Baixo, rouco, arrastado. Você ficou? Lívia sorriu, segurando o choro. Eu nunca saí. Henrique tentou sorrir, mas não conseguiu. Só fechou os olhos de novo, como quem descansa em paz pela primeira vez em anos. Os olhos de Henrique ainda estavam pesados. Ele abria e fechava devagar, como se estivesse aprendendo de novo a fazer isso. A luz do quarto incomodava. O som dos aparelhos batia fundo no ouvido, e tudo parecia em câmera lenta. Mas tinha uma coisa que ele percebia com clareza: a presença dela. Lívia estava ali. Ele sentia. Não só via, sentia. Ela dormia com a cabeça encostada no colchão, com a mão agarrada na dele como se tivesse medo de que ele sumisse de novo. O cabelo bagunçado, o rosto cansado e a mesma camiseta branca que usava quase todo dia. Quando ele tentou falar de novo, a garganta arranhou. Saiu um som feio, rouco, fraco, mas ela acordou na hora, como se tivesse um radar só para ele. Levantou num pulo, segurou o rosto dele com as duas mãos e disse, quase sem respirar: Henrique, você tá me ouvindo? Ele piscou. Mexeu levemente a cabeça. Ela cobriu a boca com a mão e começou a chorar. Tentava conter, mas não conseguia. As lágrimas vinham com tudo, como se tivessem ficado guardadas por tempo demais. Eu tô aqui, amor. Fica calmo, tá? Eu vou chamar o médico. Ela saiu correndo pelo corredor do hospital, gritando o nome dele com um sorriso no rosto, como se gritasse vitória. A equipe médica correu até o quarto. Verificaram sinais, fizeram exames, pediram silêncio. Henrique piscava mais rápido agora, tentava focar o olhar. A boca dele mexia devagar, tentando formar palavras. Depois de meia hora, quando os médicos confirmaram que o despertar era real, Lívia foi autorizada a sentar ao lado de novo. Ele virou o rosto para ela com esforço e disse em voz baixa, quase quebrada: Eu... voltei? Ela segurou a mão dele e respondeu com um sorriso molhado de choro. Voltou. Ele fechou os olhos por um tempo. Depois, tentou falar mais alguma coisa, mas não saía. Lívia se aproximou e encostou a testa na dele, devagar, e sussurrou: Fica tranquilo, você tem tempo agora. Durante os dias seguintes, Henrique foi passando por uma sequência de exames, sessões curtas de fisioterapia, monitoramento constante. Cada avanço, por menor que fosse, era motivo de festa. O primeiro gole de água, o primeiro sorriso, o primeiro sim com a cabeça. Ele ainda não conseguia falar muito, mas a mente estava ali, lenta, cansada, mas firme. Uma das médicas chegou a comentar com Lívia: É raro um paciente em coma voltar com tanta lucidez. Ele lembra de muita coisa. E lembrava mesmo. Henrique começou a juntar os pedaços dentro da cabeça. Lembrava do acidente, mas não de todos os detalhes. Lembrava da solidão, de sons distantes, de sonhos que pareciam reais, e lembrava da voz dela, sempre ela, lendo, cantando, rezando. Era como se a presença de Lívia tivesse segurado ele no mundo, mesmo quando tudo dizia para ir embora. Num fim de tarde, quando só os dois estavam no quarto, ele pegou na mão dela com mais força do que antes. A voz ainda arrastada, mais clara, perguntou: Ninguém ficou? Lívia entendeu na hora o que ele queria saber. Baixou o olhar, pensou se devia contar tudo, mas decidiu ser honesta. Não, só eu. Henrique engoliu seco. Ficou em silêncio por um tempo. O peito subia e descia devagar, como se processasse a informação. Minha mãe, meu irmão, eles vieram no começo. Depois só de vez em quando. Mas ninguém ficou. Só eu. Ele olhou pro teto. Piscou várias vezes. Tentava entender. Aceitar. Dava pra ver nos olhos dele que aquilo doía, mesmo que ele não dissesse. E você... por quê? A pergunta era simples, mas tinha um peso absurdo. Lívia apertou a mão dele com carinho, respirou fundo e respondeu: Porque eu amo você. E porque eu sabia que você ia voltar. Henrique fechou os olhos. Uma lágrima escorreu devagar no canto do olho. Ele não disse nada, só apertou a mão dela com mais força. Na manhã seguinte, ele falou a frase que ficou presa por anos: Eu senti você, todos os dias. Ela sorriu, com os olhos marejados, e respondeu: Eu também senti você, e nunca deixei de acreditar. Nos dias que seguiram, os dois passaram a conversar mais. Henrique ainda falava pouco, mas usava o olhar. O jeito como olhava para ela dizia tudo: gratidão, amor, respeito,
arrependimento, tudo junto. Um dia, enquanto ela passava hidratante nas mãos dele, ele perguntou: "Você ainda me ama?" Lívia sorriu sem hesitar. Mais do que nunca. Ele olhou para ela como se visse pela primeira vez, como se entendesse tudo que nunca entendeu. E ali, naquele olhar demorado, teve certeza. Ele tinha escolhido a mulher certa. Os primeiros dias depois que Henrique acordou pareciam um reinício de tudo. Cada pequeno movimento dele era comemorado como uma grande vitória. Um levantar de sobrancelha, uma palavra bem falada, até mesmo um simples piscar mais forte. Tudo era sinal de que ele estava voltando, pedaço por pedaço. Mas junto com essa volta veio o peso da realidade. Henrique não se movia sozinho. Não conseguia ficar sentado sem ajuda. O corpo estava fraco, os músculos atrofiados, a voz falhava. Cada esforço era um cansaço enorme. Ele, que antes andava para lá e para cá sem parar, agora precisava de 2 pessoas para ser levantado da cama. E isso doía mais do que qualquer ferida física. Um dia, enquanto tentava mexer a perna esquerda e não conseguia, ele se irritou, xingou, empurrou o travesseiro, quase derrubou o soro. Lívia correu para segurar ele. Não falou nada, só respirou fundo. Esperou ele se acalmar. Depois sentou na beira da cama, olhou bem nos olhos dele e disse: "A gente vai passar por isso, juntos, um passo de cada vez." Henrique não respondeu, só fechou os olhos e deixou a lágrima escorrer. O processo foi lento. Reabilitação motora, fonoaudióloga, acompanhamento psicológico. Um verdadeiro recomeço, só que dentro de um corpo adulto e com a mente cheia de cicatrizes. Henrique tinha dias bons e dias péssimos. Às vezes sorria, às vezes não queria ver ninguém. Mas tinha uma constante: Lívia. Ela estava em todas as sessões, segurava o jaleco dos fisioterapeutas, anotava o que os médicos diziam, organizava a medicação, trocava fraldas, limpava feridas, penteava o cabelo dele e ainda sorria quando ele dizia que se sentia um fardo. "Você não é um fardo, Henrique. Você é o motivo." Ele não sabia responder aquilo, só chorava. E isso para ele era um tipo de libertação, porque ali, pela primeira vez em muito tempo, ele se permitia ser fraco. Aos poucos, o corpo dele começou a reagir. Primeiro a mão direita, depois os ombros. Com 1 mês de fisioterapia intensa, conseguiu se sentar sem ajuda. Com 2 meses, ficou em pé com apoio. Os médicos diziam que era surpreendente, mas ele sabia o motivo. Não era só tratamento. Era o olhar firme dela, dizendo sem palavras: "Continua, eu tô aqui." E Henrique queria voltar, queria viver, não por orgulho, mas por ela. Nos dias em que ela saía do quarto para resolver burocracia ou pegar café, ele fazia mais esforço nos exercícios. Queria mostrar evolução. Queria que ela visse que estava valendo a pena. E quando ela voltava, ele escondia a dor, mesmo com o corpo tremendo. "Tá tudo bem?" ela perguntava, sempre desconfiada. "Tá, tô bem." Mas ela sabia que não tava. Sabia que ele se forçava, que engolia a dor. E mesmo assim, deixava, porque entendia. Era o jeito dele de lutar. E isso também era amor. Num fim de tarde, Henrique pediu para escrever. Lívia colocou um caderno em cima da mesinha de apoio e deu uma caneta. A mão dele tremia. Os dedos não obedeciam direito. Mas ele insistiu. Demorou quase 1 hora para escrever 2 frases. E quando terminou, entregou para ela, sem falar nada. No papel estava escrito: "Você salvou minha vida. Me ensina a viver de novo?" Ela leu, abraçou ele forte e respondeu com um beijo na testa: "A gente aprende junto." Na semana seguinte, ele foi transferido para um quarto de recuperação. Mais claro, com janela maior e com menos aparelhos ao redor. Era um sinal de que o pior já tinha passado. E isso mexeu com os dois. Pela primeira vez em 3 anos, estavam fora da sala do coma. Estavam num lugar de vida. Henrique começou a perguntar sobre tudo o que perdeu. Queria saber quem ficou, quem foi embora, como estavam os negócios, a empresa, a família. Queria entender o que tinha acontecido durante os anos em que ele dormiu. Lívia contou a verdade, mas com cuidado. Não escondeu que a maioria sumiu, que os amigos sumiram, que Verônica apareceu no começo e depois nunca mais, que a mãe e o irmão visitaram pouco, que os sócios se afastaram, que ele foi esquecido. Henrique ouvia em silêncio. Não ficava com raiva, não falava mal de ninguém, só parecia triste. Não pelo abandono em si,
mas porque tinha demorado muito para enxergar quem realmente importava. E você? Ele perguntou. Por que ficou? Lívia olhou para ele como quem olha para um segredo. Abaixou os olhos, respirou fundo e respondeu: porque ninguém nunca ficou por mim. E eu jurei que quando fosse minha vez, eu não ia sair correndo. Henrique segurou a mão dela com força. E naquele momento, entendeu que ela não era só sua esposa. Era o amor da vida dele. A recuperação seguia. Dias de dor, de alegria, de raiva, de conquista. Um recomeço de verdade. E Henrique já não tinha mais vergonha de dizer: tá difícil? Ou tô com medo. Ele falava. Ela escutava. E isso foi curando os dois. Porque Lívia também estava se reconstruindo. Por dentro. Depois de 3 anos carregando o mundo sozinha, ela também precisava voltar. Voltar a sorrir de verdade. Voltar a viver sem medo de perder tudo de novo. E juntos, eles estavam fazendo isso. Um passo por vez. Sem pressa. Sem promessas impossíveis. Só com presença. Só com verdade. Henrique recebeu alta numa manhã de céu limpo. O sol batia fraco pelas janelas do hospital e a brisa leve deixava tudo com cara de recomeço. Ele ainda precisava de cadeira de rodas. Não aguentava ficar de pé por muito tempo. Mas só de estar fora daquele quarto, o ar parecia outro. O caminho até a porta principal foi silencioso. Lívia empurrava a cadeira e, vez ou outra, passava a mão no ombro dele. Henrique olhava tudo como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. A recepção, os corredores, os elevadores. Tudo parecia familiar, mas distante. Como se tivesse ficado anos fora de casa. Na calçada do hospital, o carro já os esperava. Era simples, alugado, só para o transporte. Nada de helicóptero, nada de chamar atenção, do jeito que ele queria. Durante o trajeto, os dois não falaram muito. Henrique ficou observando a cidade pela janela. Viu os prédios, as placas, as pessoas andando rápido na calçada, como se nada tivesse mudado. E talvez, para todo mundo lá fora, não tivesse mesmo. Mas dentro dele, era como se o mundo tivesse virado do avesso. Quando chegaram no prédio onde moravam antes, a primeira reação de Henrique foi o silêncio. O porteiro ficou surpreso, meio sem saber como reagir. Disse: "Seja bem-vindo de volta", com um sorriso sem graça, como quem não esperava mais ver aquilo acontecer. Subiram devagar. No elevador, Henrique se olhou no espelho pela primeira vez desde que saiu do coma. O rosto mais magro, barba rala, cabelo ralo. Tinha um olhar diferente, mais maduro, mais cansado, mas com algo novo. Verdade. Ele encarou aquele reflexo por alguns segundos. Depois desviou o olhar. O apartamento estava igual. Mesmo sofá, mesmo tapete, mesmo cheiro de casa parada. Lívia manteve tudo do jeito que era, como se esperasse mesmo que um dia ele voltasse para aquele lugar. Ele passou os olhos pelo ambiente e engoliu em seco. Era como se o tempo tivesse congelado ali dentro. "Se quiser mudar alguma coisa, a gente muda", disse Lívia, quebrando o silêncio. Henrique balançou a cabeça, com um meio sorriso. "Não, tá bom assim. É familiar." No mesmo dia, um dos antigos sócios mandou mensagem. Depois veio outro. E outro. Quando a notícia de que ele tinha acordado se espalhou, os convites começaram a pipocar. "Vamos marcar um almoço. Você precisa voltar logo para a empresa. Senti sua falta, irmão." Henrique olhava aquelas mensagens com calma, sem raiva, sem pressa. Só observava. Ele sabia exatamente quem tinha sumido e quem nunca apareceu. Sabia quem usou o coma dele como desculpa para tomar decisões sem consultar ninguém. E sabia quem só estava mandando mensagem agora porque ele tinha voltado e continuava sendo dono de metade da empresa. "Vai responder?" perguntou Lívia, sentada ao lado dele no sofá. "Ainda não. Preciso ver eles de frente." 2 dias depois, ele pediu para marcar um almoço com os sócios principais, num restaurante discreto, sem holofotes. Chegou com dificuldade apoiado na bengala, mas fez questão de andar sozinho até a mesa. Quando entrou, os 3 já estavam lá. Felipe, o mais próximo dele antes do acidente, Marina, diretora financeira, e André, o irmão do meio de Verônica, que ainda tinha um cargo no setor jurídico. Todos levantaram na hora, sorrisos forçados, tapinhas nas costas. "Você tá ótimo! Nem parece que passou por tudo isso." Henrique só sorriu de volta, mas por dentro sentia cada mentira pingando na mesa. Depois dos cumprimentos, sentaram. Henrique foi direto. "Quero saber o que aconteceu enquanto eu dormia."
O silêncio foi imediato. Felipe tentou puxar um papel da pasta, mas Henrique interrompeu com a mão. Sem relatório. Eu quero ouvir de vocês, com palavras, do jeito que um amigo contaria. Foi aí que começou a vir tudo. Primeiro, o tom foi leve. Tomamos decisões pensando no melhor para a empresa. Precisamos agir rápido. Você sabe como são os investidores. Depois vieram as justificativas. Mudanças na liderança, venda de parte da participação dele sem consulta e o afastamento do nome dele das campanhas da marca. Henrique escutava tudo sem interromper. Só anotava num caderno pequeno com letra firme. No fim da conversa, ele soltou uma frase curta. Entendi tudo. Obrigado pela sinceridade. Pagou a conta sem olhar a nota. Levantou devagar e foi embora, sem dar abraço, sem se despedir. Eles ficaram na mesa, sem saber o que pensar. No dia seguinte, Henrique pediu para visitar a mãe. Dona Célia não esperava. Abriu a porta com a cara de quem tinha sido pega no flagra. Tinha envelhecido, o cabelo mais branco, o olhar desconfiado. Henrique, meu filho. A voz saiu arrastada. Oi, mãe. Ele entrou, sentou no sofá com dificuldade. Ela ofereceu café. Ele recusou. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Eu senti sua falta, ela disse, tentando forçar um sorriso. Não pareceu. Ela abaixou os olhos, mexeu as mãos. Tentou se explicar. Disse que tinha medo de ver ele daquele jeito, que não sabia lidar com o hospital, que preferiu esperar uma melhora. Henrique não levantou a voz, não gritou. Só olhou para ela com calma e disse: a mulher que você criticava ficou do meu lado todos os dias. Você não. Dona Célia chorou. Ele não se comoveu. Não por maldade, mas porque a dor que ele sentiu por 3 anos não passaria com um choro de 5 minutos. Ele não guardava ódio, mas também não aceitava desculpas vazias. Eu só vim dizer isso, e que eu vou ficar bem, mas agora eu vou fazer do meu jeito. Levantou, se despediu com um beijo na testa e saiu. No carro, respirou fundo. Sentia como se estivesse limpando a alma, um pedaço de cada vez. Quando chegou em casa, Lívia estava na varanda com uma caneca de chá. Ele se sentou ao lado dela, olhou para o céu e disse: tem muita coisa que eu deixei passar, muita gente que eu confiei à toa, mas agora eu tô vendo tudo com outros olhos. Ela encostou a cabeça no ombro dele e juntos ficaram ali, em silêncio. Era o reencontro com o passado, mas também o começo de um novo caminho. Henrique não era mais o mesmo. Todo mundo via. O olhar estava mais firme, a fala mais direta, o corpo ainda fraco, mas a cabeça funcionando como nunca. Depois de tantos meses lutando para voltar, ele estava pronto para fazer o que evitou por tempo demais, resolver o que ficou pendurado com Verônica. Não era sobre raiva, era sobre paz. Naquela manhã, pediu para Lívia não acompanhá-lo. Disse que precisava fazer aquilo sozinho. Ela entendeu. Apenas entregou a ele o celular com o número de Verônica já aberto na tela. Henrique digitou uma mensagem curta. Preciso te ver. Hoje. Só nós dois. A resposta veio 5 minutos depois. Quando e onde? Ele escolheu um café discreto, longe do centro, com mesas afastadas e pouca movimentação. Não queria plateia. Não queria distração. Queria verdade. Chegou antes. Pediu um suco. Sentou de frente para a porta. Não tremia. Não olhava para os lados. Não mexia no celular. Só esperava. Verônica chegou 10 minutos depois. De vestido preto justo, maquiagem feita, salto alto, como se fosse para um encontro. Entrou com aquele ar de quem domina a situação. Quando viu Henrique ali sentado, já esperando, tentou sorrir. Você tá ótimo, disse se aproximando. Henrique não respondeu. Só indicou a cadeira em frente. Ela sentou, cruzou as pernas, deixou a bolsa em cima da mesa. Quando eu soube que você tinha acordado, não acreditei. De verdade, fiquei muito emocionada. Mas esperei você me procurar. Sabia que uma hora ia acontecer. Ele manteve o olhar fixo nela. Não vim aqui para ouvir drama, nem para ouvir mentira. Vim encerrar o que ficou aberto. Verônica deu uma risadinha de canto. Tá bom. Que clima tenso, hein? Mas tudo bem. Manda. Henrique apoiou os cotovelos na mesa. Falou com calma. Olho no olho. Eu tava em coma por 3 anos. Você apareceu no hospital uma vez. Com um buquê. Ficou 5 minutos e foi embora. Depois disso, espalhou boato. Disse que eu e Lívia éramos uma farsa, que ela só estava comigo por interesse, que meu casamento era ridículo. Verônica se ajeitou na cadeira, mas tentou manter a pose.
Henrique, eu tava confusa. Você sabe como foi difícil pra mim te ver daquele jeito. Difícil foi pra ela, que ficou lá todos os dias. Você fingiu que se importava. E depois saiu espalhando coisas só pra se manter em evidência. Ela revirou os olhos. Ah, para. Não coloca ela num pedestal. Essa mulher te fez de idiota por anos. Te enrolou com esse papo de esperar o tempo certo. Te fez de marionete. E você caiu que nem um pato. Até hoje eu acho que ela ficou porque sabia que, quando você acordasse, ia garantir tudo. E conseguiu, né? Henrique não piscou. Só respondeu sem pressa. Você não sabe nada sobre ela. E sabe o que é pior? Você também nunca soube nada sobre mim. Sempre achou que podia me controlar com meia dúzia de palavras bonitas e um vestido justo. Sempre tratou tudo como jogo. Mas eu acordei, Verônica. De tudo. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois deu um leve sorriso, como quem tentava se manter no controle. Ok, então é isso? Você me chamou aqui para jogar na cara tudo isso? Não. Eu te chamei para dizer que, a partir de agora, você não tem mais espaço na minha vida. Nenhum. Nem como amiga, nem como contato profissional, nem como lembrança. Acabou. De verdade. Verônica ficou séria. Pela primeira vez, sem expressão. O silêncio entre os dois foi pesado. Você vai se arrepender, ela disse com a voz baixa. Henrique deu um leve sorriso, mas sem ironia. Já me arrependi de não ter feito isso antes. Ela levantou devagar, pegou a bolsa, encarou ele por alguns segundos. Os olhos dela tinham raiva, frustração e uma pontinha de medo. Boa sorte, Henrique. Você vai precisar. Ele ficou sentado. Não respondeu. Viu ela sair sem olhar para trás. E quando a porta do café se fechou, Henrique soltou o ar dos pulmões como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Era o fim de um ciclo. O fim de um veneno que ele vinha engolindo aos poucos, achando que não fazia mal. No caminho de volta para casa, olhou pela janela do carro e viu o mundo com mais nitidez. As árvores, os prédios, as pessoas. Tudo parecia mais claro, como se a poeira que cobria os olhos tivesse finalmente sumido. Chegando no prédio, encontrou Lívia na cozinha cortando frutas. Ela olhou para ele, tentando adivinhar no rosto como tinha sido. Henrique se aproximou, pegou uma uva da tigela e disse, resolvido. Ela não perguntou mais nada, só sorriu, como quem sabia que era isso que ele precisava. E naquele sorriso, Henrique teve certeza. Tinha deixado o passado para trás. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro estava livre. A casa estava em silêncio. A luz da cozinha apagada, as janelas abertas deixando o vento entrar devagar. Era uma noite quente, com o céu limpo e um cheiro leve de terra molhada vindo de longe. Henrique estava na sala, sentado no sofá, olhando para o nada. Pensava em tudo, e ao mesmo tempo em nada. Lívia apareceu na porta com 2 copos d'água. Entregou um para ele e ficou de pé ali, encostada na parede, observando. Pensando no quê? Ele deu um gole na água, respirou fundo e respondeu sem olhar para ela. Em tudo que a gente passou. E em como é estranho estar aqui agora, com você, depois de tanto tempo. Ela se aproximou e sentou do lado dele. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Estranho bom ou estranho ruim? Bom, muito bom. Mas dá medo também. Ela sorriu, sem mostrar os dentes. Aquela risadinha de canto que ele sempre reconhecia. Eu também tô com medo. Henrique virou o rosto devagar e olhou bem para ela. O cabelo preso de qualquer jeito. O rosto limpo, natural. Um olhar cansado, mas cheio de verdade. Ele estendeu a mão e encostou no rosto dela. Sentiu o calor da pele, o toque suave que esperou por tanto tempo. Eu nunca quis te apressar, nunca quis te forçar. Mas hoje, eu não quero esperar mais. Não por pressão, mas porque agora... Eu entendo. Ela fechou os olhos por um instante. Depois pegou a mão dele e segurou com firmeza. Eu esperei o tempo certo, Henrique. E acho que ele chegou. Os dois se levantaram devagar. Não foi cena de filme. Não teve música de fundo. Nem pressa. Foram até o quarto com passos lentos. Como se estivessem cruzando uma porta invisível entre o antes e o agora. Lívia acendeu o abajur. A luz era suave, meio amarelada. Henrique sentou na cama com calma. Ainda se recuperava fisicamente. Os movimentos eram limitados. O corpo sentia dores. Mas ali, naquele momento, ele se sentia inteiro pela primeira vez em anos. Ela se ajoelhou na frente dele e tirou os sapatos. Depois, olhou para ele de novo.
Os olhos dos dois se encontraram com força. Não havia mais medo, nem dúvida. Só certeza. Tem alguma coisa que você quer me dizer? Ela perguntou quase num sussurro. Henrique colocou a mão no rosto dela e disse que valeu a pena cada dia que eu esperei por você. Ela sorriu emocionada e encostou a testa na dele. O silêncio entre eles era leve, confortável. Não precisava de explicação. Eles se beijaram. Dessa vez, sem pressa. Um beijo cheio de calma, carinho e tudo o que tinham segurado por anos. Era um beijo de reencontro, de alívio, de gratidão. Não era sobre desejo, era sobre confiança. Lívia se levantou, apagou a luz do abajur e voltou para a cama. Deitou ao lado dele, ainda de roupa, e passou os dedos no rosto dele, no cabelo ralo, na cicatriz discreta acima da sobrancelha. Você tá diferente, ela disse. Eu sou diferente agora. Eu também. Os dois riram baixinho. Se abraçaram. Henrique a puxou com cuidado, respeitando os limites do próprio corpo. Ela se encaixou nele como se aquele lugar tivesse sempre sido dela. A entrega entre eles não foi apressada, nem perfeita. Teve nervosismo, teve risada boba, teve mãos trêmulas, teve pausa para respirar. Mas foi linda, de verdade, porque foi sincera, porque foi inteira. No meio da madrugada, os dois estavam deitados, sem se soltar. O quarto escuro, só com a luz da rua entrando pela fresta da janela. Henrique passou a mão devagar pelas costas dela e falou com a voz baixa. Eu achava que já tinha vivido de tudo, mas agora eu percebo que só tô começando. Lívia olhou para ele, acariciou seu peito e respondeu, encostando o rosto no ombro dele. Eu sempre soube, só precisava que você soubesse também. Eles dormiram assim, pela primeira vez. Dormiram como casal, não só no corpo, mas na alma. E naquela noite, nenhum dos dois sonhou, porque a realidade já estava boa demais para querer escapar dela. O dia seguinte foi diferente desde o primeiro raio de sol. O quarto estava quieto, mas não vazio. Henrique acordou antes de Lívia, coisa rara. Ficou ali, olhando para ela dormir de lado, com o rosto escondido no travesseiro e os cabelos caindo sobre o ombro. Teve vontade de tocar, mas ficou só observando. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia em paz. Não porque tudo estava resolvido, mas porque agora ele sabia exatamente quem era, onde estava e com quem queria estar. Lívia abriu os olhos devagar, meio sonolenta, e deu de cara com o olhar dele. Sorriu sem dizer nada. Tá me encarando por quê? Tô tentando entender se tudo isso é verdade. Ele respondeu. Ela se espreguiçou, virou de frente para ele e disse baixinho. É sim. E agora a gente começa de verdade. Henrique passou o dedo na bochecha dela e sorriu. Depois levantou devagar, com os pés ainda meio trêmulos. Foi até a cozinha e colocou água para esquentar. Era a primeira vez que ele fazia isso desde que voltou para casa. Sentia o corpo mais firme, o equilíbrio voltando aos poucos. Ainda usava a bengala, mas já se movia com mais segurança, quase como antes. Preparou café, esquentou pão na frigideira e colocou tudo na mesa. Quando Lívia apareceu na porta, enrolada no lençol, riu da cena. Você cozinhando? Isso sim é uma nova fase. Aproveita. Vai ser raro. Tomaram café juntos, sem pressa. Falaram de besteiras, riram de coisas bobas, trocaram olhares longos. Era diferente agora. O clima entre eles tinha mudado. Era como se tivessem derrubado uma parede invisível. Tudo parecia mais leve, mais simples, mais íntimo. Naquela tarde, saíram para dar uma volta. Henrique insistiu em andar no parque perto de casa, devagar, com passos curtos, mas com o peito cheio. Sentir o sol na pele, o vento no rosto, o cheiro das árvores, tudo era novidade. Lívia caminhava ao lado, segurando a mão dele, olhando para cada detalhe com carinho. Parece que a cidade ficou mais bonita, né? Ele comentou. Não é a cidade que mudou, foi você. Henrique sorriu e apertou a mão dela com mais força. Os dias seguintes seguiram nesse ritmo. Um passo por vez, sem pressa. Eles reorganizaram a casa, abriram espaço para coisas novas, mudaram a posição dos móveis, jogaram fora o que já não fazia sentido, riram ao encontrar objetos antigos guardados, bilhetes amassados, fotos esquecidas numa gaveta. A gente era tão diferente, Lívia disse, olhando uma foto deles no começo do casamento. E ainda bem, porque agora a gente sabe quem a gente é de verdade. Ele voltou a acompanhar a empresa de longe, lia relatórios, assistia às reuniões online,
mas não tinha pressa para voltar. Não queria mais o peso de ser o homem que resolve tudo. Agora, queria ser o homem que vive, o que valoriza o tempo, o silêncio, a calma, o que aprende a dizer não e a dizer sim, com mais consciência. Lívia voltou a dar aulas. Pegou poucas turmas, só o suficiente para se sentir útil, sem se sobrecarregar. Contava para ele histórias das crianças, dos desenhos engraçados, das respostas malucas que os alunos davam nas provas. Hoje um menino me perguntou se a alma pesa. Respondi que depende da vida que a gente vive. Henrique riu. E se perguntassem isso para mim antes de tudo? Eu diria que alma era só coisa de filme. Agora eu sei que a alma pesa, e que a minha, durante um tempo, estava cheia de coisa que não prestava. Lívia olhou para ele com carinho. Mas agora tá leve? Tá leve porque tem você. Nos fins de semana, eles faziam pequenas viagens, nada longe. Pegavam o carro e iam para cidades vizinhas, pousadas simples, almoço em restaurante de estrada, coisas que antes ele nem cogitava fazer. Agora, adorava. O que mais você quer fazer? Ela perguntou numa dessas viagens, enquanto olhavam o pôr do sol sentados num mirante. Henrique ficou em silêncio por uns segundos. Depois respondeu: quero construir memórias. Quero deixar de ser o cara que construiu uma empresa e começar a ser o cara que construiu uma vida com você. Lívia encostou a cabeça no ombro dele e ficou ali, sem dizer nada. Algumas semanas depois, Henrique levou ela num lugar diferente. Era um terreno grande, perto de uma área verde com vista livre para o horizonte. Pararam o carro e desceram. Ele apontou para o espaço e disse: quero construir nossa casa aqui. Ela arregalou os olhos. Aqui? Mas é tão... afastado. Justamente, um lugar só nosso. Longe do barulho, perto do que importa. Quero começar do zero com você. Um lugar com cheiro de recomeço. Lívia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois abriu um sorriso largo e disse: então vamos começar. No mesmo dia, começaram a rabiscar ideias num caderno velho. Quartos, varanda, jardim, uma cozinha grande. Henrique queria uma sala com janela enorme. Lívia queria um canto só para plantas. E os dois queriam um quarto com espaço para um berço. Eles não falaram sobre isso de forma direta, mas estava ali, nos detalhes, nos sorrisos tímidos, nas mãos que se tocavam com mais intenção, no jeito que ele olhava para a barriga dela sem falar nada. Eles sabiam que a vida podia surpreender, mas agora não tinham mais medo disso, porque finalmente estavam prontos. Nos primeiros meses após a volta à rotina, tudo parecia caminhar bem demais. Henrique retomava a energia aos poucos, Lívia estava mais leve, e os dois pareciam finalmente viver a vida que sempre quiseram. Mas a tranquilidade deles incomodava muita gente. E o pior, incomodava gente perigosa. O primeiro sinal veio em forma de ligação. Número privado. Henrique atendeu sem pensar. Alô? Silêncio do outro lado. Só uma respiração. Depois a ligação caiu. Achou que era trote. Ignorou. Mas na semana seguinte, foi Lívia quem atendeu uma chamada igual. Mesma coisa. Nenhuma palavra. Só o som da respiração. Aquilo já era esquisito. Mas o pior viria depois. Certa noite, ao abrir o e-mail, Henrique viu uma mensagem sem assunto. O remetente era um nome genérico. No corpo do e-mail, uma foto. Uma imagem capturada da câmera da portaria do prédio, onde ele e Lívia apareciam saindo de mãos dadas. Embaixo, uma frase. Nada é tão perfeito quanto parece. Na hora, ele ficou em choque. Levantou da cadeira e foi direto até Lívia, que estava na cozinha. Alguém tá vigiando a gente. Ela arregalou os olhos. Como assim? Henrique mostrou a mensagem. Ela leu em silêncio. Respirou fundo. Deve ser gente tentando mexer com sua cabeça. Você ficou fora do radar muito tempo, Henrique. E agora que voltou, tem gente incomodada. Mas ele sentia que era mais que isso. Tinha um nome na mente. Um que não dizia em voz alta, mas que nunca saiu da cabeça dele desde aquele último encontro no café. Verônica. Desde que foi cortada da vida dele, ela sumiu do mapa. Apagou redes sociais, largou o cargo que ainda ocupava indiretamente na empresa e passou a agir nos bastidores. Mas Henrique sabia. Ela não era do tipo que aceitava perder. E ela não estava sozinha. Roberto, irmão de Henrique, tinha acumulado um rancor silencioso nos últimos anos. Quando o irmão entrou em coma, ele esperava ser o novo líder da família, da empresa, de tudo.
Mas a volta de Henrique atrapalhou os planos. E o mais difícil de aceitar era ver Henrique forte, casado, feliz e aos poucos retomando o controle dos negócios. Eles se uniram, Verônica e Roberto, 2 frustrados, 2 rejeitados e 2 com acesso a informações, contatos e tempo de sobra para criar problema. O plano deles começou simples: minar a imagem de Lívia. Espalharam boatos em grupos fechados da alta sociedade, dizendo que ela controlava tudo, que tinha isolado Henrique da família, que usava o estado de saúde dele para se beneficiar. Uma das frases mais repetidas era: se ele ficou 3 anos em coma e ela nunca saiu do lado, tem coisa aí. Boato por boato, pouco afetava Henrique, mas quando começaram a mexer com a empresa, a coisa ficou séria. Roberto forjou documentos internos, criou movimentações financeiras falsas e jogou a culpa em Lívia. Simulou depósitos em nome dela, como se ela estivesse desviando dinheiro da fundação social que Henrique mantinha há anos. O golpe foi montado com calma, usando contas falsas, e-mails hackeados e uma narrativa convincente o suficiente para causar dúvida. E causou. Uma auditoria foi aberta, e os relatórios chegaram até Henrique. Ele passou 2 dias inteiros em silêncio, revisando cada página, cada número, cada nome. Lívia notou a mudança no olhar dele, mais sério, mais fechado, e ela sentia que tinha algo errado. "O que está acontecendo?" ela perguntou, firme. Henrique respirou fundo, mas não mentiu. "Tem gente tentando te incriminar. Estão dizendo que você desviou dinheiro da fundação, mas eu não acredito nisso. Só que preciso provar." Ela se levantou na hora, olhou nos olhos dele, firme como sempre. "Você quer que eu saia da empresa? Que me afaste?" "Não, eu quero que você fique e que lute comigo." Lívia ficou em pé por alguns segundos, pensando. Depois assentiu com a cabeça. "Então vamos até o fim. Eu não tenho nada a esconder." Henrique contratou um investigador particular, alguém fora do círculo dos sócios, fora do radar da família, um cara que já tinha trabalhado com segurança digital, análise de fraudes e rastreio de transações. O nome dele era Rodrigo, e em menos de uma semana, ele já tinha material suficiente para Henrique ter certeza do que já sabia. O dinheiro nunca passou pela conta da sua esposa. Os extratos foram montados. Os prints são falsos. E adivinha quem mexeu no sistema da empresa 2 dias antes da auditoria? Roberto? Henrique perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Rodrigo confirmou com a cabeça. E a Verônica? Os 2 estão agindo juntos. E tem mais. Eles estão planejando te tirar da presidência. Vão usar esses boatos para tentar abrir um processo interno contra você. Mas dá tempo de virar o jogo. Henrique ficou em silêncio. Apertou os olhos, pensou no rosto do irmão, no último encontro com Verônica, e no que aquilo tudo significava. Eles não estavam só com raiva. Eles queriam destruir. Lívia, sentada ao lado dele, ouviu tudo com atenção. Quando o silêncio tomou conta da sala, ela falou com a voz firme. A gente não vai correr. A gente vai enfrentar. Henrique pegou na mão dela, olhou nos olhos dela, e naquele momento, uma nova batalha começava. Só que agora, ele não estava mais sozinho. Naquela manhã, o dia começou como qualquer outro. Café com cheiro de pão quente, jornal na mesa e o barulho do portão da frente se abrindo com o entregador trazendo flores. Lívia estranhou. Não era aniversário dela, nem data especial. Pegou o envelope colado ao arranjo e leu o bilhete escrito à mão. Nem tudo que parece bonito é seguro. Olhe melhor ao redor. O papel tremia entre os dedos dela. Ela chamou Henrique, que estava no quarto respondendo e-mails. Quando ele leu o bilhete, ficou em silêncio. Pegou o arranjo, desmontou com cuidado e achou uma mini câmera escondida entre as flores. O aparelho estava desligado, mas a mensagem era clara. Alguém queria intimidar. Henrique ligou para o Rodrigo, o investigador, na mesma hora. Isso é só o começo, Rodrigo disse. Sério. Eles querem mexer com a cabeça de vocês. Querem tirar a paz. Consegue rastrear de onde veio isso? Já tô em cima disso. Mas vai demorar. Esses 2 são mais espertos do que parecem. Henrique desligou, olhou para Lívia e disse o que ela já sabia. A gente precisa se preparar. Agora é psicológico. E foi. Os dias seguintes foram marcados por pequenos sustos. Uma carta anônima deixada na portaria, com recortes de jornal e palavras desconexas.
Mensagens mandadas para o celular de Lívia com frases soltas do tipo: "Você sabe o que está fazendo? Ainda dá tempo de sair limpa. Henrique pode acordar arrependido." Mesmo sabendo que era tudo armação, essas palavras incomodavam, desgastavam, cansavam. Lívia passou a dormir mal. Se levantava no meio da noite para verificar as trancas da casa, as câmeras, a garagem. Henrique tentou acalmá-la, mas ela estava ficando paranoica. E ele entendia, porque ele também estava ficando. Uma tarde, enquanto saía com o carro para uma reunião, Henrique percebeu um veículo preto seguindo ele. Não era coincidência. Ele entrou numa rua e dobrou 3 vezes. O carro vinha atrás. Ele então parou numa padaria movimentada. Desceu. Olhou direto para o carro. O motorista acelerou e foi embora. No mesmo dia, Rodrigo mandou um áudio. Eles estão com acesso a alguma câmera, algum sistema, ou alguém de dentro está passando informação. Já pedi varredura completa. No meio desse caos, Henrique decidiu voltar oficialmente para a empresa. Não para trabalhar, mas para marcar presença, para mostrar que não ia sumir. Chegou de surpresa, entrou na sala de reuniões e encontrou os sócios em uma conversa informal. A sala ficou em silêncio. "Pensei em avisar, mas achei melhor aparecer", ele disse tranquilo. Alguns disfarçaram o susto com sorrisos forçados. Marina, uma das diretoras, se levantou para cumprimentar. O resto ficou meio sem saber o que fazer. Henrique se sentou, colocou o tablet na mesa e, com voz firme, sem levantar o tom, falou: "Sei que muita coisa aconteceu enquanto eu estava fora. Sei que decisões foram tomadas sem minha assinatura. E sei que tem gente tentando me tirar de cena outra vez. Só tô aqui para avisar que não vai rolar. Eu voltei. E tô vendo tudo." Os sócios se entreolharam. Alguns engoliram seco. Ninguém falou nada. Mas a mensagem foi clara. No caminho de volta para casa, o telefone de Lívia tocou. Era o advogado da fundação. A voz dele estava tensa. "Dona Lívia, precisamos conversar. Surgiu uma denúncia anônima, acusando a senhora de usar a fundação como canal para lavar dinheiro da empresa. Já abriram inquérito no Ministério Público." Ela sentou na hora. O chão parecia ter sumido dos pés. "Isso é sério?" "Sim, mas é claramente falso. Só que agora vai precisar responder. E rápido." Quando Henrique chegou, encontrou ela sentada no chão da sala, com os olhos perdidos. "Recebemos denúncia", ela disse sem emoção. Ele ficou em pé por alguns segundos, tentando processar. Depois, sentou ao lado dela. "Tá tudo bem. A gente vai provar que é mentira. Mas isso mostra que eles não vão parar." E não pararam. 2 dias depois, Lívia recebeu uma intimação para depor. A denúncia anônima estava sendo tratada como potencial desvio de recursos. Henrique foi com ela. Na delegacia, esperaram por quase 1 hora até serem chamados. A sala era pequena, gelada, com um policial educado, mas direto. "Só vamos seguir o protocolo, dona Lívia. Temos que ouvir o que a senhora tem a dizer." Ela explicou tudo. Detalhou as contas da fundação, os projetos, os gastos, as doações. Falou com firmeza, sem gaguejar. Saiu da sala de cabeça erguida, mas o estrago emocional já estava feito. Quando voltaram para casa, Lívia trancou a porta do quarto, sentou na beira da cama e ficou ali por horas. Henrique respeitou o silêncio dela. Sentou no chão da sala e ficou olhando para o teto. "Até onde eles vão?" Ele se perguntou em voz baixa. A resposta viria logo. Na manhã seguinte, Rodrigo mandou um vídeo. Era uma câmera de segurança de um prédio onde Verônica tinha um escritório informal. O vídeo mostrava Roberto entrando, carregando uma mochila. Depois, os dois trancados por quase 2 horas numa sala sem janela. Henrique olhou para a imagem e falou: "Tá na hora de expor esses dois." Mas sabia que isso tinha que ser feito com calma, com estratégia. Porque agora, qualquer passo em falso podia custar tudo. E no fundo, ele sentia. A maior jogada deles ainda não tinha vindo. Era noite de quinta. A casa estava calma. Só o som do ventilador no quarto e o relógio marcando o tempo. Henrique estava trabalhando no escritório de casa. O tablet aberto, planilhas, relatórios, olhando os números da empresa. Lívia preparava chá na cozinha. Já estava escuro lá fora, janelas abertas para ventilar. Mas o vento não tirava o calor que ficou no corpo dela. O celular dele vibrou. Era Rodrigo, o investigador. "Achei algo", disse Rodrigo no áudio. "Vai parecer que Verônica e Roberto não estão trabalhando sozinhos.
Tem outro nome aí. Henrique parou tudo. Droga. Isso significava que o ataque era mais profundo do que ele pensava. Lívia apareceu atrás dele, olhar curioso. O que foi? Rodrigo encontrou mais gente envolvida. Henrique respondeu sem levantar o tom. Ela sentou perto dele, segurou sua mão. O frio da ansiedade veio. No dia seguinte, Rodrigo mandou os documentos que comprovavam que uma firma de auditoria externa, contratada por Roberto, tinha assinado relatórios falsos que mostravam movimentações financeiras estranhas da fundação dela. Também conseguiu gravar uma conversa de Verônica com um funcionário da empresa, instruindo aquele funcionário a desviar parte do orçamento. Não muito, mas o bastante para sujar a imagem de Lívia. Henrique viu o vídeo e sentiu o estômago doer, a voz dela ordenando. O funcionário nervoso. O silêncio de quem sabe que está fazendo errado, mas obedece. Ele chamou Verônica para uma conversa gravada, com testemunha técnica presente. Mandou convite formal. Quero sua versão. Hoje no escritório. Verônica apareceu no escritório dele, rosto sério. Ele não queria confronto teatral, só queria expor a verdade. Ela entrou, cumprimentou de canto, notou os verbos do preço, funcionários olhando súbito, portas fechando, seguranças no corredor. Parecia cena armar. Henrique, Verônica começou, forçando naturalidade. Fui chamada. Sobre o que quer falar? Henrique fechou a porta. Deu um passo para frente. Segurou o gravador que tinha levado. Dispositivo simples, mas que registrava tudo. Quero ouvir de você, ele disse com calma. Essa conversa. Esse vídeo que mostra você pedindo para o sujeito movimentar fundos. Verônica sorriu meio frouxo, fingiu desdenhar. Deve ser manipulação. Paulo pode ter sido induzido. Erros acontecem. Erros acontecem? Henrique respondeu firme. Ou manipulações? Ela ficou de boca fechada. Lágrimas de raiva começaram nos olhos dele. Você deixou claro que queria me tirar de cena. Que queria que todos acreditassem que eu sou interesseira, que era culpa minha. Que eu roubei. Você esquece fácil que eu passei 3 anos cuidando de você. Lívia estava atrás dele. Olhou para Verônica com raiva contida. Eu nunca fiz nada disso. Verônica falou, voz trêmula. Não tenho provas. Só boatos. Henrique tocou o rosto de Lívia com a mão. Tentou conter o tremor, mas a indignação vinha. Agora eu tenho provas. Rodrigo encontrou tudo. Estamos entregando tudo às autoridades competentes. À imprensa, se for necessário. Verônica cerrou o punho. Pediu para sair. Henrique não interferiu. Depois deste encontro, Henrique convocou os sócios. Pressa nos convites. Queria que todos vissem a verdade. Reunião no auditório da empresa, onde ele mandou projetar os vídeos, os documentos falsificados, os nomes, tudo à vista. Funcionários chocados, sócios calados, alguns funcionários que acompanharam tudo se levantaram. Outros viraram o rosto. Verônica não estava lá. Roberto tentou se justificar por telefone, ignorando pedidos de explicação pessoalmente. Quando terminou, Henrique falou. Quem mentiu, quem manipulou, quem tentou me tirar do controle da minha própria empresa vai responder. Não só por mim, mas por ela. Por tudo que tentaram destruir. Ele olhava para Lívia, que estava de pé ao lado dele, apoiando. Havia força no olhar dela. E tudo aquilo que Verônica e Roberto esperavam, medo, dúvida, incerteza, evaporava. À noite, chegaram as notificações. Investigação oficial, intimações. Mas Henrique não dormiu. Ficou ao lado de Lívia, segurando a mão dela. Tinham dado início ao processo final de justiça. Ela encostou a cabeça no ombro dele e disse: Eu sabia que você voltaria para me proteger. Ele apertou sua mão mais forte. Eu nunca vou deixar a gente ser pisado. Nunca. E a casa ficou silenciosa, mas não vazia, porque eles estavam juntos, prontos para o que viesse. E pela primeira vez, Henrique sentia que o pior já estava mais perto do fim do que do começo. Era uma segunda-feira cinza. As nuvens pareciam pesar no céu, como se o mundo soubesse que algo grande ia explodir. Henrique estava no escritório de casa revisando os documentos que Rodrigo tinha enviado. Umas dezenas de folhas, extratos, gráficos, anotações. Ele lia e relia, tentando encontrar algo que ainda escapava. Já estava tarde. A luz da lamparina estava acesa. O clima estava pesado. O silêncio só quebrado pelo som da caneta riscando ou da chuva fraca lá fora. Lívia entrou, com uma pasta nas mãos. Ela trazia algo que Rodrigo conseguiu ontem à noite. Veio devagar, se acomodou numa cadeira perto dele, sem interromper.
Ele ergueu os olhos. Viu o rosto dela sério, como se estivesse carregando uma notícia. A pasta era grossa, pesada. Ele fez sinal para ela abrir. Ela tirou um envelope interno, avecado, amarrotado, marcado por algo que parecia um selo oficial. Rodrigo mandou isso esta madrugada, ela disse. É o relatório completo da perícia digital. Ele rastreou o carro do acidente. A peça que você quebrou foi refeita. Henrique gelou na cadeira. Ele sabia onde isso ia dar. Se aquilo fosse verdade, era a confirmação de que o acidente não foi acidente. Ela abriu o envelope. Mostrou uma foto tirada por uma câmera de rua antiga de uma curva da estrada. A foto era tremida, mas mostrava um motorista de caminhonete que entrou na estrada na contramão, o rosto coberto, e um objeto solto na roda, uma espécie de parafuso grande ou pino metálico preso na roda da caminhonete. A legenda dizia: parafuso inserido no pneu traseiro da caminhonete, 3 dias antes do acidente. Verônica consta como cliente no workshop automotivo que vendeu o parafuso irregular, com número de série. Henrique engoliu seco. Isso comprova que a desmontagem do carro após o acidente registrou sinais de sabotagem. Ela continuou. Rodrigo achou registros dos pedidos do parafuso, com nota fiscal. Foi vendido para alguém que usou o nome de empresa de fachada, mas o endereço leva até Verônica. E as câmeras de segurança viram Roberto no workshop onde foi vendido. Ele saiu de lá à noite com uma caixa igual a que trouxe para casa. A mente de Henrique girou. Ele sentiu fome, formigamento, raiva, medo, tudo junto. Tudo que viveu nos 3 anos parecia ganhar um novo rosto. O rosto da traição encoberta, da inveja, da maldade planejada. Por que você faria isso? Ele falou baixo, quase para si. Por que armar para me matar? Ela segurou a mão dele. Porque eu agradeço por você acordar. Mas eles não podiam aceitar que você fosse forte assim, que recuperasse tudo. Queriam te destruir para nunca mais você ser o que era. Os dois ficaram em silêncio por minutos. A chuva batia na janela, os latidos de algum cachorro distante. O relógio marcando o tempo que parecia comprido demais. Henrique respirou fundo. Olhou no olhar de Lívia. Tem mais? Ela puxou outro envelope. Mostrou trocas de mensagens. Verônica conversando com fornecedores, com Roberto. Roberto com um dos sócios mais próximos dele, pedindo para esconder registros de manutenção do carro. Mensagens que ele mesmo havia lido em relatórios falsificados, mas agora tinha o original. Shows de conversas em áudio, prints de WhatsApp que foram verificados como autênticos, não adulterados. Eles planejaram tudo isso, ela disse. O boato, os documentos falsos, tudo fazia parte de uma história para te afastar, para desacreditá-la, para te enfraquecer. E o pior, Verônica estava infiltrada em partes da empresa, fingindo ajudar, ganhando confiança de funcionários que nem sabiam. Henrique apertou os punhos, o corpo tremendo, a raiva misturada com gratidão por finalmente saber. Sabia que agora podia agir, que agora a verdade tinha peso. Vamos mostrar isso, ele falou firme. À imprensa, aos órgãos competentes. Vou chamar uma coletiva. Lívia ergueu o rosto. Sorriu, embora os olhos estivessem úmidos. Só se você quiser, amor. Eu tô contigo. Na manhã seguinte, Henrique convocou uma coletiva no salão de convenções da empresa. De manhã cedo, jornais, alguns repórteres locais, gente do setor empresarial, advogados, curiosos. Ele entrou com Lívia ao lado. Parecia um homem diferente. Olho limpo, corpo menos tenso, postura confiante. Pegou o microfone. Obrigado por estarem aqui. Ele começou. Eu sempre acreditei que a verdade viria à tona. Hoje posso mostrar provas de que meu acidente foi provocado. Ele exibiu fotos, gravações, documentos. O slide mostrava o parafuso comprado no workshop, as câmeras, as notas, os extratos. Mostrou mensagens, alguns jornalistas gravando. A blandícia no ar ficou pesada. As pessoas estavam chocadas. Verônica e Roberto, ele apontou com voz firme, manipularam tudo para me derrubar. Usaram minha ausência para tomar decisões sozinhas. Criaram boatos falsos, distorceram fatos. Mas hoje vocês veem aqui o que é mentira e o que é verdade. O silêncio geral. Depois perguntas. Representantes legais pedindo explicações. Verônica tentou se defender, mas muitos já tinham visto. Roberto tentou um direito de resposta, mas foi tarde. Lá no canto, Dona Célia, a mãe dele, chorava. O irmão, Roberto, estava pálido.
Verônica na plateia, sem luxo, sem sorriso. Olhava para Henrique, para Lívia. Ele olhava de volta, sem raiva de espetáculo. Só situação clara de justiça. Depois da coletiva, Henrique desceu do palco, atravessou o salão, foi até Lívia. Pegou na mão dela. Eu escolhi você, ele disse baixinho. Desde o início. Mesmo quando eu dormia, você escolheu ficar. Ela sorriu, o corpo relaxado. A revelação abala tudo. Não só a imagem da empresa, mas o mundo interno dela. Não só as máscaras que Verônica vestiu tantos anos, mas a certeza de que esperar, confiar e resistir tem valor. No fim do dia, já no escuro, Henrique recebeu ligação da polícia. Verônica e Roberto seriam interrogados formalmente. Investigação aberta. A fundação dele ia passar por auditoria com supervisão externa. E quando ele desligou, olhou para Lívia e disse: agora não dói mais como antes. Ela segurou o braço dele, encostou a cabeça no ombro, e ficaram ali, em silêncio, sabendo que a verdade, por mais pesada que fosse, os libertava. O sol daquela manhã bateu na janela de um jeito diferente. Henrique acordou antes de qualquer alarme. Sentiu o corpo ainda dolorido, mas forte de um jeito novo. Abriu os olhos devagar, respirou fundo, como se estivesse voltando para si mesmo. Olhou para a cama ao lado e viu Lívia dormindo, o rosto calmo. Algo dentro dele pulou. Levantou com cuidado para não acordá-la. Calçou chinelos, foi até a cozinha. Preparou café para os dois, colocou a chaleira no fogo. O cheiro do café subiu, quente. Ela acordou com o barulho da colher mexendo no açúcar, abriu os olhos, sorriu. Bom dia, ele disse, voz rouca, mas firme. Bom dia, ela respondeu, ainda de olhos meio fechados. Sentaram para tomar café juntos na pequena mesa da cozinha. Ele entregou uma xícara para ela. Depois ficou olhando. Parecia que cada segundo importava. O ar estava mais leve. O café, mais doce. Depois do café, Henrique se levantou e foi buscar uma caixa que tinha guardada no armário. Tirou de dentro um envelope grosso. Chamou Lívia. Ela veio, curiosa. Ele abriu o envelope. Tirou umas fotos antigas dele com ela. O primeiro encontro. O casamento. Hospital. Momentos doente. Recuperação. Fotos que ela guardara todas. Ele olhou para cada uma. Respirou fundo. Entregou para ela. Queria que a gente tivesse isso sempre à vista. Ele disse. Para lembrar de onde viemos. Ela pegou as fotos, os dedos tremendo. Sorriu, olhos cheios de lágrimas. Depois disso, ele falou. Está na hora. Lívia olhou para ele, esperando. Está na hora de parar de esperar. Está na hora de viver tudo isso de vez. Ela assentiu com a cabeça, com emoção. São 3 anos de espera, de dor, de incerteza. Mas agora o tempo certo chegou. No fim da manhã, eles foram juntos ao terreno que haviam comprado. O carro balançava nas ruas de terra até chegar. A grama já começava a crescer, algumas pedras ainda no chão, sacos de compras que usavam para limpar o local quando vinham ver as plantas. Henrique saiu do carro, apoiado numa bengala, mas andou firme. Lívia segurou a mão dele a cada passo. Chegaram ao centro do terreno. Ele parou, olhou em volta, como se visse tudo pela primeira vez. O horizonte, casas distantes, céu claro. Ele respirou fundo. Vai ser aqui, disse. Ela sorriu. Nossa casa. Aqui. Eles caminharam pelo terreno. Decidiram onde seria a porta, a varanda, o jardim. Falaram de janelas grandes, de espaço para a horta, de um quarto com luz boa para o baby brincar, se viessem a querer. Riram enquanto desenhavam no chão com um galho, marcando onde ficaria cada cômodo. O vento soprava leve, trazendo cheiro de terra e friozinho de manhã. Voltaram para casa no fim da tarde, cansados, mas vivinhos. Sentaram na varanda com uma xícara de chá. O sol começando a descer no horizonte, tingindo as nuvens de laranja. Henrique segurou a mão dela, olhou para ela, falou: Eu pensei que o tempo certo nunca ia chegar, que eu ia viver com esse medo para sempre. Ela virou o rosto, sorriu com os olhos, mas chegou. Ele sempre esteve chegando. Quando ficou escuro, jantaram juntos no quintal, na mesa simples que colocaram no jardim. Luz fraca de lampiões, barulho de grilos, cheiro de comida feita por ela, rindo de algo que ele falou. O mundo inteiro parecia pequenino ali, cheio de paz. Mais tarde, se sentaram na sala, ele apoiado, ela do lado. Ele pegou o braço dela, olhou no olho dela. Eu quero que daqui pra frente cada momento conte.
Quero que a gente não volte nunca mais atrás. Ela abraçou ele, encostou a cabeça no ombro e disse: prometo, nunca mais. Lá fora, a noite caiu. As luzes da casa acenderam. Dentro, Henrique fechou os olhos por uns segundos. Respirou aliviado. Olhou para Lívia, que sorriu de canto. Ele sabia. O tempo certo não tinha sido só um discurso. Era real. Era vida de verdade. E naquela noite, eles dormiram tranquilos. Sem medos. Sem dúvidas. Com um novo amanhã esperando.